momento algum a gente foi lá e falou, Jaqueline defende a gente, porque a gente nem sabia que precisava de defesa, se precisasse de advogado. A gente nunca teve noção, nunca passou por isso, eu nunca nem vi filme de polícia para ter uma noção de que isso acontecesse, como que acontecesse. Em momento algum a gente foi lá e assinou e falou, Jaqueline defende a gente. Em todo o tempo ela falava que ia ajudar a gente a clarear as vistas da justiça para tentar descobrir quem fez isso, por que fez isso, quem são os responsáveis. Tanto é que está no inquérito o processo de que foi ela que apontou o Gabriel e o João Paulo. Isso não tem como negar porque está no inquérito o depoimento dela. Em momento algum a gente pediu para que ela fizesse isso. Pra gente, de coração, ela estava querendo nos ajudar a descobrir quem fez isso com o Zezinho. Pode continuar o que você... Pode continuar. E daí a gente foi reconhecer o corpo. Quando a gente chegou lá em casa já estava a Fabiana. A gente chegou, contou para ela, mas ela já sabia. Ela já sabia porque quando a gente chegou lá no IML, era por volta de umas 8, mais ou menos, da noite, o moço do IML falou que o filho do Zé Diogo já sabia que ele estava lá, porque ele já tinha ligado lá, já tinha essa notícia. Só que eu, Frank, não tinha essa notícia. A gente soube quando chegou lá, que o filho do Zé Diogo já tinha ligado e já sabia que ele estava lá. Aí quando a gente chegou em casa, a gente contou para todo mundo, e o Pé já foi junto com a gente, né, o Eduardo, e trouxe o corpo do Zezinho e a gente foi preparar pro velório. Aí o velório ocorreu no dia... Foi no dia 19 já. No sábado. O Edmar também já estava aqui, o irmão do... Eu acho que ele chegou na madrugada, não me lembro bem, doutora. Certo. Aí... Porque é mais ou menos, na verdade, a gente descobriu tudo no sábado, no final do dia. Aí eu lembro que já era bem tarde da noite, a Fabiana já estava aqui, o Edmar parece que tinha ficado em Goiânia esperando a outra irmã chegar para eles irem para Montes Claros. Eu acredito que ele chegou no meio da noite, depois disso eu não me lembro, nesse momento do velório, eu não me lembro de muita coisa. Aí na segunda-feira já começaram a oitiva de algumas pessoas. Você sabe nos narrar como é que se deram essas... Enterramos o Zezinho no domingo de tarde, no final do dia. 5 horas da tarde. Na segunda-feira cedo, a Polícia Civil apareceu lá em casa e levou o Cunha para depor. E avisou a gente que a gente teria que depor, que a gente tinha que se apresentar de tarde. A gente foi pego na sexta-feira com um assassinato brutal. Descobrimos a morte do meu padrasto no sábado, enterramos ele no domingo. Ninguém tinha cabeça para praticamente nada, ao mesmo tempo que a gente tinha medo, ao mesmo tempo a gente sofria, a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente tinha que dar uma explicação pra gente mesmo do porquê isso tudo estava acontecendo, o que a gente, sei lá, tinha plantado para que Deus permitisse que isso acontecesse. E daí, na segunda-feira à tarde, fizeram a gente lá depois, eu, meu irmão, minha mãe, a minha cunhada, na época, isso antes do primeiro Cunha de manhã e à tarde foi a gente. A gente foi lá e depois, tanto é que na segunda-feira, se não me engano, a doutora Jaqueline mesmo mandou mensagem pra gente falando que tinha agendado pra gente ser ouvido à tarde. Momento algum a gente pediu pra que ela fosse agendar depoimento pra gente. A gente não planejou nada disso. O que eu quero que vocês entendam é que a gente não precisava arrumar nada. Nem meu irmão, nem minha mãe, nem eu, nem minha família. A gente nasceu aqui, a gente cresceu aqui, vocês conhecem o caráter da minha mãe, da minha família, de como a gente era. As coisas foram acontecendo e a gente não conseguia enxergar que por trás de tudo aquilo poderia ter algo ruim que levasse a gente para essa situação. A doutora Jaqueline mandou mensagem falando que tinha falado com o Rodrigo e que o Rodrigo tinha agendado pra gente ir lá de tarde pra gente poder depor. Na época, minha mãe ainda falou, doutora, como que a gente não tem condição de falar nada? A gente não tem condição nem de lembrar do que aconteceu. Aí ela disse, então vamos marcar pra terça-feira. Só porque daí o Rodrigo chegou lá em casa na segunda e falou, não, vocês têm que apresentar 2 horas na delegacia. E a gente foi depois, e quando a gente chegou lá, ela acompanhou a gente. Como tá Deus no céu, a gente não chamou advogada. A gente não pediu pra ninguém defender a gente, pra ninguém acobertar o que foi feito. Vocês mesmo, que é da família do Zé Diogo, vocês conhecem o meu caráter. Vocês sabem
tinha como. Várias vezes eu falei pro doutor George, por que o Gabriel, que eu confesso, tá preso, tá solto, se ele confessa? O doutor falou, por claro, a gente não pode fazer nada, quem tem que fazer isso é outra parte. Como que eu vou pedir pra prender alguém, sendo que o seu irmão tá sendo incriminado, tá sendo condenado? Então, travaram as nossas mãos que a gente não conseguia fazer nada. Várias vezes a gente foi no escritório da doutora Jaqueline mesmo, porque ela disse que ia nos ajudar, a ajudar a justiça, a guiar a justiça a encontrar quem que fez isso, quem que eram as pessoas que tinham feito isso. E tudo que eu tô falando aqui, eu posso provar. Tudo que eu tô falando, eu posso provar. Eu tenho provas de tudo que eu tô falando. Eu não preciso estar aqui mentindo. Eu não larguei o curso da minha vida lá em Belo Horizonte pra eu estar aqui, pra eu inventar uma mentira. Eu sou crente há 33 anos, não tenho uma má conduta, não tenho nada que me denigre pra eu vir aqui mentir, independente se fosse pra defender o Frank, se eu tivesse isso aqui, de certeza que o meu irmão tinha feito isso, eu era a primeira a estar aqui, eu e a minha avó e a minha família, porque senão uma coisa que a gente aprendeu dentro de casa é honrar pai e mãe, e isso a Bíblia é clara. A gente tem que honrar pai e mãe, que é o único mandamento com promessa que Deus nos deu. E eu sei que o meu irmão sempre fez isso, eu sempre fiz isso, a minha família sempre fez isso. Se a gente brigasse na rua, a gente apanhava em casa. Se alguém chegasse falando alguma coisa que a gente tivesse feito, independente se a gente fez ou não fez, a gente apanhava em casa. Eu e meu irmão crescemos desse jeito. Independente de qualquer coisa, nunca na vida a gente planejaria sei lá, por alguma maneira que algo desse tipo acontecesse. Nunca. Toma uma água, por favor. Clara, eu sei que você está muito nervosa, mas a gente tem que continuar as perguntas, me desculpe. Em relação a... Tem outro fato que eu gostaria que você esclarecesse, caso você tenha conhecimento? Questionar também a contratação de um outro advogado em Barra do Garça. Quando a doutora Jaqueline deixou esse caso, eles questionam a contratação desse outro advogado. Em que circunstâncias? Você sabe explicar por que foi contratado esse outro advogado? Até então, quando a doutora Jaqueline estava no caso, ela, pra gente, era que ela estava ajudando a justiça a descobrir quem fez isso com o Zezinho. Só que daí saiu boatos que ela era advogada do João Paulo também. Então a minha mãe ficou sem entender, a gente ficou sem entender como que fazia, como que ela estava querendo descobrir. Mas só um momento. Vocês já sabiam, ela já tinha essa informação de que Gabriel e João Paulo ela já tinha essa informação. Já. E aí vocês ficaram sabendo. Aí falaram que ela era advogada, depois ela confirmou que ela falou pra gente que ela era advogada da ex-mulher do João Paulo. Só que daí minha mãe pegou e falou que não queria mais que ela fosse ajudar a justiça a desvendar alguma coisa, porque até então parecia que ela estava ajudando a justiça a desvendar quem fez isso com o Zezinho, mas ao mesmo tempo ela defendia quem tinha feito. E daí, pra gente, naquele momento, a gente pegou e falou, então vamos contratar um outro advogado que vai ajudar essa investigação, a descobrir tudo isso. Pra gente... Eu, na minha cabeça, não vou dizer pelos outros, mas na minha cabeça não tinha noção de quem era civil, quem era criminalista, quem não era. Para mim, criminalista não era que estava defendendo um criminoso, mas quem estava ajudando a desvendar tudo que estava acontecendo, tudo que tinha acontecido por trás disso. E daí apareceu esse moço, que foi quando a minha mãe pegou e aceitou contratar ele para que ele fizesse esse papel, para que ele fosse lá, porque a polícia não falava mais com a gente. Depois, a primeira vez que a gente depôs, eles não falaram mais com a gente. Tanto é que esse advogado que a gente contratou depois, ele fez uma lista de nome de pessoas que estavam junto com o Frank naquela noite, de pessoas que conheciam o caráter do meu irmão, uma lista de pessoas para que ele ouvisse, e ele não quis ouvir ninguém. Eu, meu Frank, minha mãe e a Bia fomos ouvidos um dia depois de enterrar o Zezinho, e só isso. A gente não teve direito de falar, a gente estava no calor da emoção, não sabia o que estava sentindo, uma confusão dentro da gente. A gente depois não teve mais nem como falar. Isso todos os advogados pediram. O doutor George, na época também, quando ele assumiu, ele pediu.
Só que ele não queria ouvir a gente. Não queria ouvir as pessoas que estavam junto com meu irmão naquela noite. A polícia simplesmente, desde o primeiro momento que eles foram lá em casa, quando o Rodrigo chegou lá em casa para buscar o Cunha, eu lembro que o Frank fez uma pergunta para ele, se já tinha alguma pista. Ele virou a cara e não respondeu o Frank. Eu peguei e fui pra frente dele e fiz a mesma pergunta. Ele respondeu a mim, mas ele já não dirigia a palavra pro meu irmão. Desde o primeiro dia que ele foi lá em casa, um dia depois de enterrar o Zezinho, eles já tinham na cabeça o que fariam para que o Frank entrasse no meio desse processo. Pode perguntar. Ô, Moclane, fica mais tranquilo e vê se fala-se mais pausadamente para todo mundo pegar tudo, tá? O Moclane, aqui hoje foi ouvido o Edmar, que é irmão de Frank, por parte de pai. Ele disse que vinha constantemente na fazenda do seu pai, do Zé Diogo. Quem te criou foi Zé Diogo. Ele vinha criança, ele vinha adolescente, ele vinha adulto. É verdade isso? Eu tava ali na sala pensando que hoje seria o dia mais feliz do Zezinho se ele estivesse aqui, porque toda a família dele tá aqui. O que não fizeram em vida, fizeram depois que ele faleceu. O Edmar vinha aqui até os meus 8 anos de idade, na cidade quando a gente morava, bem ali na esquina dos meus avós. Ele vinha nas férias, vinha ele, vinha a Fabiana, vinha a Érica. A partir do dia que o meu irmão nasceu, o Edmar nunca mais pisou aqui. Tinha 23 anos que ele não vinha aqui em Montes Claros, tanto é que em junho de 2020, no Dia dos Namorados, ele veio passar o Dia dos Namorados com o pai dele. Ele não sabia chegar na fazenda. Ele ficou lá na panificadora aquela panificadora ali na praça, em frente ao Johnny. Ele ficou lá, o Zezinho veio com a Fabiana buscar ele, porque ele não sabia o endereço da fazenda. Ele nem conhecia a fazenda, não sabia o que tinha e o que não tinha. O tempo que ele ficou lá, ele ficava perguntando de quem que era o gado que estava lá, por que o Frank tinha gado de leite e o Zezinho não tinha, o que o Zezinho tinha na fazenda, já que o gado era do Frank e o gado branco era alugado. Ele não vinha aqui em casa. E às vezes que a gente se encontrava era nas reuniões lá em Minas, lá em Paraíso, quando era aniversário, às vezes aniversário da avó Joana, que fazia festa grande, ou alguma reunião, mas em nenhum momento ele sentava na nossa mesa, em nenhum momento ele cumprimentava minha mãe, o meu irmão, ou o Zezinho. Várias vezes eu saí de lá, nas festas, com o Zezinho chorando por causa dele, porque queria o contato, queria abraço. Era o sonho do Zé Diogo, que os filhos dele de lá se aproximassem da gente daqui. Era o sonho do Zezinho que a Érica viesse para cá, ficasse aqui nas férias, trouxesse as netas. Era o sonho do Zezinho que o Edmar também tivesse essa aproximação, mas nunca teve. A Fabiana sempre vinha, quando minha mãe falava que o Zezinho estava bebendo muito, pedia a ajuda dela para aconselhar ele, para ele parar de beber. Às vezes que ela ia para Minas, ela passava aqui, se ela fosse de carro, dormia aqui em casa e ia embora, mas era esse contato mais longe. Eu posso garantir para vocês que eu tive mais tempo de filha com o Zezinho do que os próprios filhos dele. Certo. Não, inclusive... Clara, essa data que você fala que ele ficou 23 anos sem vir aqui, quando que foi que ele veio? Ele veio no Dia dos Namorados. Qual ano? Em 2020, 2 meses e alguns dias antes do Zezinho falecer. Ele veio de moto, a Fabiana veio primeiro, aí ele veio, ficou o final de semana lá em casa, o meu irmão fez churrasco para ele, minha mãe cozinhou para eles, aí ele passou o feriado lá em casa, o final de semana lá em casa, e depois ele foi embora. Ele ficou quantos dias aqui depois de 23 anos? Que uns 4 dias, se não me engano. Dias. Ele ajudava seu pai através das irmãs dele? Não. Alguma coisa? Ele nunca ajudou com nada. O plano de saúde dele, quem ajudava a pagar era a Érica e a Fabiana. Era a Érica e a Fabiana? A Érica e a Fabiana. Ele não ligava pro seu pai para perguntar como é que ele estava, não? Nunca ligou, nem todo aniversário do Zezinho ele sempre ficava, porque ele não mexia, ele não gostava de celular. Ele teve em alguma época, depois não tinha, então sempre que queriam falar com ele falava com o Frank, eu falava com a minha mãe, eu falava comigo. E sempre ele ficava, a Érica não mandou parabéns, o Edmar não mandou parabéns.
Mesmo que fosse final do dia, às vezes a Érica ligava ou a Fabiana mandava mensagem, mas o Edmar nunca ligou para dar parabéns, para saber se ele precisava de alguma coisa, se ele estava bem de saúde, o que tinha acontecido com ele. E eu garanto para vocês que era o sonho do Zé Diogo ter essa aproximação com o Edmar. Se hoje me dói o coração ver ele vindo tantas vezes aqui e saber que tantas vezes o Zezinho chorava e sentia a falta dele aqui, sentia ter a presença dele aqui. O Zezinho não tinha prazer nenhum de ter que viajar para fazer alguma coisa para ver o Edmar, porque ele sabia que ele ia vir triste. Ele sabia que ele ia vir sofrendo. Eu quero que você lembre, Edmar, no dia da sua formatura, que você deixou seu pai na rua, para ele vir embora de a pé. Para ele vir embora para a rodoviária de a pé. Claro. A senhora responde pergunta. Eu entendo a situação, eu entendo como a senhora se sente, mas eu não posso deixar a senhora fazer isso porque não faz parte do que a senhora veio aqui fazer. Ok. Tá bom? Desculpa. Ô Cláudio, ele pedia bênção pro pai? Só responde, ele pedia bênção, pai, bênção? Não, ele nunca chamou o Zezinho de pai, pelo menos Nunca não chamou o Zezinho de pai? Era Zé Diogo. Zé Diogo, certo. Agora esse assunto aí. Agora, eu quero te perguntar um negócio. O Lourivan, o subtenente Lourivan, subtenente, né? Ele disse aqui que ouviu, ele falou aqui, aonde você está sentado aqui, áudio, Frank pedindo ajuda antes das 13 horas por áudio, para ajudar a achar seu pai. No grupo de WhatsApp, né? O próprio policial militar, o subtenente aqui, disse isso. Você chegou a ver esses áudios? Frank pedindo ajuda. Ele, que é um homem muito sério, muito decente, eu chamo ele de Lourivan. É Lourivan, excelência? Ou é Laurivan? Lourivan. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito... Até para bater na gente, ele sabe bater. Ele responde tudo. E ele disse que ouviu o áudio antes das 13 horas, Frank pedindo ajuda. Ajuda a achar meu pai, isso, aquilo. A irmã dele, a Fabiana, disse que cedinho, o Frank ligou e falou cedo para ela, meu pai está sumido. Meu pai está sumido. E aí ficaram na conversa, a Fabiana com ele. E a Fabiana falou que sim, que inclusive está aqui nos próprios depoimentos, eles estão aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, Bookline. Quem dava remédio para o Frank? Para o Zé Diogo, lá na fazenda. O Zé Diogo era doente? Quem pagou a ida de Zé Diogo lá para Minas consultar com seu sobrinho lá, médico? Que tipo de doença o Zé Diogo tinha? O Zezinho, ele era cardiopata, ele tinha diabetes e ele era alcoólatra. E ele não tomava o remédio dele certo. Ele bebia o dia inteiro, passava lá no criado onde tinha os remédios dele, punha todos do dia na mão, tomava e ia dormir. E em 2019 eu voltei para casa e na 2020, na época da pandemia toda, a minha mãe comentou que o Zezinho, ela acordava de madrugada com o Zezinho sentado na cama e falava que estava com dificuldade para respirar. E foi mais ou menos umas 2 noites assim. Aí ele ia para a sala, ligava o ventilador na frente dele e ficava puxando força para respirar. Aí num domingo a gente estava na casa dos meus avós almoçando e o Zezinho tirou o tênis e o pé dele estava inchado escuro, muito escuro. E eu peguei e falei, mãe, esse quadro do Zezinho não tá certo. O Zezinho, na época eu até falei, o Zezinho tá evoluindo para um quadro de edema agudo de pulmão. Eu falei, liga pra Fabiana agora e vê o que a gente faz se leva o Zezinho para Minas. A gente foi no banheiro do quarto da minha avó e a gente ligou pra Fabiana, mandou mensagem, ela entrou em contato com o Flávio, que é o médico dele, e o Flávio pegou e passou as instruções, os remédios para poder passar pro Zezinho tomar. E até mesmo no áudio ele falava que se não desse os remédios pro Zezinho na hora, ele não passava daquela noite. E daí a gente foi na farmácia, eu e o Frank fomos na farmácia, compramos um remédio, levamos pra minha avó, demos pro Zezinho, falamos para ele que a gente tinha que arrumar, que ele ia pra Minas junto comigo.
Nessa conversa toda, a minha mãe trabalhava na assistência, lá na ação urbana, era que ganhava mais bem lá em casa. O meu irmão tinha recém saído do trabalho e não tinha ninguém para poder ficar no leite. A gente até que tentou pessoas para poder, que já trabalhou lá em casa, mas estava todo mundo trabalhando. Então eu falei, eu tô tranquila, eu vou levar o Zezinho. Eu vou levar o Zezinho. E o Frank pegou e me deu na época, eu lembro, R$300 e falou, maninha, esse é o dinheiro que eu tenho, usa o seu cartão e leva o meu pai. O que os filhos dele falaram, melhor leva o meu pai lá, deixa o meu pai em Goiânia, põe ele no ônibus, ele vai descer em Ribeirão Preto e a gente vai pegar e a gente pega ele lá em Ribeirão Preto. O Flávio tinha falado que o Zezinho não durava 2 dias do jeito que ele estava, na situação que ele estava, porque ele estava com muita falta de ar já. E daí eu falei, não, deixa que eu levo. A caminhonete estava estragada e daí a gente foi no carro do meu avô. Eu fui com o Zezinho, com o dinheiro que o Frank deu, pagando todas as nossas despesas para poder levar o Zezinho no médico 1.200 quilômetros. Chegamos lá em Paraíso, fomos para a casa da tia Zélia. O Flávio já tinha marcado todos os exames dele. A Érica morava lá, a Fabiana ia chegar acho que perto do final de semana. O Edmar estava numa cidade a 70 quilômetros, 75 quilômetros de lá. A gente chegou num dia à noite, no outro dia de manhã eu vi a Érica quando ela foi pagar os exames do Zezinho. Fizemos exames, tivemos consulta à tarde. A Fabiana pagou os remédios do Zezinho. E a Érica pagou os exames. Ficamos lá, fizemos a consulta. Na consulta, o médico do Zezinho mesmo falou para ele que ele estava com insuficiência cardíaca grave. O coração dele estava pulsando 31%, que normal seria em torno de 50%. O dele estava bem fraco, a diabetes dele estava alterada, ele estava quase evoluindo para uma cirrose. E falou bastante outras coisas que ele estava, proibiu ele de beber, falou que no máximo ele poderia beber 1 latão por semana ou 1 latinha por dia, que ele tinha que tratar o alcoolismo dele. Deu uma lista de remédios, que ele tinha remédio de manhã, tinha remédio à tarde, tinha remédio à noite. Lá em Paraíso mesmo, assim que a Fabiana comprou os remédios, eu escrevi em todas as caixinhas de remédio como que tinha que tomar. Compramos uma caixa transparente, botei os remédios dele e tudo. Ficamos lá nessa semana toda. A Fabiana chegou, a gente se encontrou com a Fabiana na casa da Érica. No final de semana, era final de semana do Dia dos Pais. No sábado era aniversário dos filhos do Edmar. O Edmar, em momento algum, ligou para chamar o Zezinho para ir, para chamar a gente para ir. Quem chamou foi a Érica e a Fabiana. Eu falei que eu não iria porque eu não tinha contato com eles. E o Zezinho também não quis ir. Ele só iria se eu fosse, e eu falei que eu não queria ir. Ele não foi. Passamos o Dia dos Pais lá no domingo, o Edmar também não foi. Em momento algum ele fez questão, sabendo que o pai estava entre a vida e a morte praticamente. Ele estava a 75 quilômetros de distância, ele não fez questão de ir lá, de falar com o pai dele por telefone, porque eu trocava mensagem quando ele perguntava. E uma das coisas que está até na mensagem do inquérito, se vocês quiserem ver, que o Frank fala para mim, fala, maninha, não deixa o meu pai sozinho com o Edmar, cuida dele. Eu falei, Frank, mas seu irmão está preocupado. Ele pegou e falou assim, é porque você não sabe o que ele fez quando ele estava aqui em casa. Então, assim, o Frank sempre teve esse receio desse contato, não foi por ciúmes, é porque ele sempre maltratava o Zezinho. Não teve uma vez que a gente se encontrava que eu não vi o Zezinho sair chorando. E eu sei que talvez não era porque ele queria, mas talvez porque ele não teve essa receptividade, esse negócio, essa relação de pai, mas não foi porque o Zezinho não quis. Porque o tempo todo o Zezinho tentou, o tempo todo o Zezinho queria ter os filhos próximos. Por isso que quando eu vi todo mundo, eu falei que hoje seria o dia mais feliz da vida do Zezinho. De ter a família dele toda aqui junto com ele. Porque comemoração não teve, mas o que a vida não une, a morte une, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. A filha dele, aonde você está aí sentada assim, falou, meu pai não trabalha não. Pode deixar. Quantas cabeças de gado ele tinha lá, no momento, ele tinha lá, morava ele e a Deusilene lá. Aí depois veio Frank. Quando o Frank chegou lá para morar com ele, quantas cabeças de gado ele tinha? Mas o Frank sempre morou lá. Não, eu digo assim, ele não tinha o outro sítio dele? Mas o Frank nunca foi morar no outro sítio. Nunca morou no outro sítio? Não, ele nunca deixou, minha mãe e o Zezinho. Nunca deixou? Nunca deixou. Ele tinha outro sítio, mas ele preferia alugar e cuidar lá do Zezinho, ficar junto com o Zezinho e com a minha mãe. É verdade que o Frank me falou
certa vez que eu fui visitar ele na CPP, de que ele deixou de estudar para cuidar do pai e da mãe para dar oportunidade para você estudar? Foi, eu tinha entrado na faculdade, acho que eu tinha um ano que eu estava no Paraguai estudando. O Frank tentou fazer agronomia, foi para Barra do Garças, ficou lá, só que ele não conseguia, ele chorava todo final de semana, ele tinha que ir para Montes Claros. E daí ele falou para minha mãe, falou, mãe, você quer um diploma? Minha irmã já vai ter 2, então a senhora fica com o diploma dela que eu não dou conta de ficar longe da senhora e do meu pai. E ele preferia trabalhar e ficar na fazenda e junto com a minha mãe e junto com o Zezinho do que estudar. Esclarece para nós aqui, agora em relação a... Tinha um circuito de câmeras de segurança na fazenda? Tinha. Ele estava funcionando? Não. Por quê? Foi, na época eles colocaram as câmeras assim que o Frank foi para Barra do Garças. Até mesmo para o Frank ver movimentação, se tivesse alguma movimentação, para eles ver como que estava minha mãe e o Zezinho lá. Só que daí teve uma chuva, eu acho que foi mais ou menos, eu não me lembro a data porque eu não morava aqui, mas acho que foi em 2017, que puxava o fio, uma câmera ficava aqui no galpão e outra aqui em casa, que era central. E o pé de manga caiu, estourou esse fio. E na época rompeu todos os fios das câmeras e não funcionava. E o HD já não estava mais tendo memória. E daí o Zezinho pegou e conversou com o moço, com o Thiago, que mexia com as câmeras lá em casa. O Thiago até pediu um HD novo. Só que chegou na hora, o Zezinho falou que não queria mais câmera, que o Frank já estava em casa, não precisava mais. Que ele já estava seguro que o Frank já estava lá em casa. E daí não arrumou mais as câmeras. Ficou lá parado esse tempo todo. Tinha um monitor lá no quarto. Mas não funcionava, não ligava. Nenhuma das câmeras tinha nem parecia nem luzinha de que estava ligada. Que tinha rompido todos os fios. Mas o Rodrigo afirmou que 2 câmeras estavam funcionando no dia que eles foram lá. Ele ligou na tomada e funcionou. Ué, por que não acharam a imagem? Se estava funcionando. Não sei. Outra coisa agora, eu gostaria de saber do sinal de internet lá. Lá o sinal de internet da cidade, da antena da cidade, pega lá. Lá só funciona o Wi-Fi. Para poder pegar sinal da Vivo tem que ser na estrada, indo para Montes Claros. Certo. Outra coisa que questionaram é porque lá tinha cachorro. Uhum. E esses cachorros, na chegada, não se fala que eles latiram, que eles ficaram bravos. Como que eram esses cachorros lá da fazenda? Tava o Cunha lá, chegou outra pessoa, como é que funciona isso? No dia tava o Cunha, né? Mas os cachorros, eles latiam. Ou não tinha essa pressão, se era a gente ou se não era a gente. Todo farol que eles avistavam eles avistavam um farol lá no Mataburro, que nem era em casa, eles começavam a latir. Chegava carro, eles latiam. Podia ser carro nosso, podia ser carro de visita, podia ser qualquer pessoa. Mas aí eles paravam, latiam e... Latia e parava. E aí ficava o quê? Uhum. Era cachorro de fazenda. Era. Como Esses cachorros, tipo, um era boxe, o outro era um viadinho. Sobre o arrendamento da fazenda. Não. Tá. Em relação a essa terra, a herança do Frank lá, essa terra, essa chácara que ele tinha, como é que foi que ele recebeu essa parte da terra? Foi só ele que recebeu? Como é que foi? O Zezinho tinha uma terra lá no Mato Grosso. Na época a gente não morava ainda em Barra do Garças. Daí chegou a oportunidade que ele teve, que ele vendeu e dividiu a fazenda em 4 valores para os 4 filhos. Ele passou o mesmo valor. Na época, o meu irmão era menor de idade. Daí, minha mãe e o Zezinho conversando, acharam melhor investir o dinheiro do Frank e depois comprar alguma coisa que valesse a pena para ele, na época. Eles investiram em gado, na época. E daí, assim que surgiu a oportunidade dessa fazenda que tem lá na Careca, eles venderam esse gado, juntaram, até inteiraram o dinheiro, porque eles tinham gastado um pouco, inteiraram o dinheiro e compraram essa fazenda, que saiu do nome do comprador para o nome do Frank. Nunca passou pelo Zezinho, nunca foi do Zezinho, foi com esse dinheiro da herança que o Zezinho dividiu entre os 4 filhos dele que comprou essa fazenda para o Frank. Entendi.
A sua mãe está morando na fazenda? Não, a minha mãe foi despejada da fazenda em novembro, porque eles alegam que a minha mãe não tinha relacionamento nenhum com o Zezinho. Que a minha mãe era separada do meu padrasto, que ela não morava ali em casa mais. Chegaram a dizer até que desde 2006 minha mãe está separada do Zezinho. E você e sua mãe moravam na fazenda? Nós sempre sua mãe, morávamos. O Frank e o Zezinho moravam na fazenda? Eu, minha mãe, Zezinho, Frank morávamos na fazenda. Eu voltei para casa no final de 2019. Mas todas as minhas férias eram lá, todas as férias as festas da minha família eram lá. Todas as vezes que vinham de feriado, que mesmo que eu não estava aqui, a minha família ia toda para lá. Era lá que a gente recebia nossos amigos, os pastores da nossa igreja, era reunião da nossa igreja, reunião de jovens da igreja, reunião de mulheres, era tudo feito lá em casa. Certo. Outro questionamento que eu gostaria de saber se você tem conhecimento é porque se fala que o Frank, naquele dia do fato, ele pede para o Cunha avisar se o Zezinho começasse a beber. Por que ele estava preocupado? Aí, isso não era normal, não era comum, segundo as informações. Por que o Frank fez esse pedido? Porque na semana do Dia dos Pais, em agosto, eu levei o Zezinho em Minas. E o médico do Zezinho, o sobrinho dele, falou que ele não podia beber. Que ele tinha que beber no máximo um latão ou uma latinha por dia. Porque senão ele não duraria 6 meses. Ele tinha que fazer esse tratamento, porque o coração dele estava muito fraquinho. A pressão dele estava caindo, porque o coração dele estava muito fraquinho. Então, quando o Frank saiu nesse dia do aniversário da Bia, que eles foram lá na casa da dona Noêmia, o Frank ficou mandando mensagem pro Cunha para ter noção, porque sabia que o Zezinho ele era igual criança, ele era alcoólatra. Então, quando a mãe sai, quer beber tudo que tem em casa. Tanto é que eles nem compravam cerveja mais lá para casa, compravam pouquíssima quantidade. Só que no dia tinha cerveja do Cunha. Então o Frank ficou mandando mensagem pro Cunha dar notícias do pai dele, pro pai dele não beber. Tanto é que o Frank foi embora aquele dia porque ele tinha medo do pai dele encher a cara e depois não amanhecer no outro dia. Porque isso era recomendação médica. Eu escrevi todo um resumo do que o Flávio falou. O Flávio mandou áudio para a família, para o Frank, para todo mundo, contando como que era. Então foi por cuidado que o Frank pediu pro Cunha, que estava com medo do pai dele beber cerveja. Porque o Flávio mesmo passou esse medo na gente, até no Zezinho. O Zezinho falou assim, vixe, mas eu quero viver tanto tempo. O Flávio falou, tio Zezinho, se o senhor não fizer o tratamento certinho, do jeito que está seu coração, o senhor não vai durar muito tempo. Talvez o senhor não chegue nem a 5 anos. Ele falou assim, nossa, eu quero viver mais tempo. Ele falou assim, é o que a gente também quer. Só que tem que fazer o tratamento certinho. E nesse tempo, como eu estava aqui em Montes Claros, na maior parte do tempo, esse mês de agosto, resto de agosto, setembro, eu estava aqui em Montes Claros estudando para o Revalida, que eu ia fazer em dezembro. O meu irmão ficava a maior parte do dia na fazenda junto com o pai dele. Então, era o meu irmão que dava o remédio do café, o remédio depois do almoço. Na época, minha cunhada estava lá junto com ele, ela que ajudava o Frank nisso. O remédio da tarde, o remédio da noite. Para o Zezinho tomar no horário certinho, porque senão ele juntava tudo, contava os comprimidos, tudo, tomava tudo uma vez. A fazenda. Quem toma conta da fazenda lá hoje? Hoje? Agora? É arrendada lá? Não, até onde eu sei, tá a família do Dr. Slay lá. Quem é doutor Slay? É o advogado acusado, da assistente de acusação do Edmar. Assistente de acusação aqui? Ele está aqui? Sim. É o Casquinha? Sim. Em março de 2021, tiraram a gente de lá. E era o Dr. Slay que tomou posse da fazenda. Aí, com recursos, o desembargador em Goiânia mandou a gente voltar, que ele reconhecia minha mãe como moradora daquela casa. Aí agora expulsaram a gente de novo lá em novembro e é o sogro dele, se não me engano, que está lá. Sua mãe mora onde hoje? Hoje minha mãe mora na casa dos meus avós. Graças a Deus meus avós ainda têm casa aqui e a gente está na casa deles. A população de Montes Claros sabe que sua mãe, por longos anos, viveu junto com seu pai? Doutor,
Porque é Só quero pergunta entender a pertinência. contextual, tá? Pra quê, doutor? É porque eu quero demonstrar que eles eram um casal e que ela cuidava dele. É Mas porque o objetivo aqui não é mais Não, união mas- estável, doutor. Não, A união mas estável eu já não foi tô, julgada. eu estou falando, é porque ela vai entrar num contexto criminal. Daqui a Eu vou pouco você esperar vai o ver. contexto criminal, mas se não for ter esse contexto, doutor, eu tenho que indeferir, porque a Não, gente está rodeando pouco aqui, eu doutor. aceito indeferir e que fique gravado na cabeça do senhor, na memória do senhor, na memória deles e na memória do corpo jurado que eu fiz essa pergunta, porque senão eu vou me prejudicar. Tá? Tá certo, doutor. É. Mais alguma questão? Eu José, gostaria de fazer uma pergunta. senta aqui, por favor. O outro. Obrigada, doutor. Me deu tomar seu lugar mais um pouco. Fique à vontade. Oi. Oi. Tá. Quero saber do Frank. Você é mais velha do que o Frank, evidente. Sim. Quanto? 8 anos. 8 anos. Me conta do Frank. O Frank começou a trabalhar com que idade? O Frank começou a ter o dinheirinho dele, ele tinha 8 anos quando eu me mudei, quando eu fui morar com eles em Barra do Garças. Que eles foram primeiro, eu estava terminando o primeiro grau aqui em Montes Claros e daí eu fui fazer o ensino médio lá. E como eu estudava o dia inteiro, que eu estudava de manhã na escola e à tarde para o vestibular, o Frank limpava a casa, ajudava minha mãe a limpar a casa e juntava as moedinhas dele. E todas as férias ele levava um litro branco cheio de moedinha para gastar nas férias com meu avô, aqui em Montes Claros. E depois ele foi começando a trabalhar com o E quê? daí, com o tempo, eu mudei para Trindade para estudar e eles vieram para a fazenda. E na fazenda o Zezinho plantava melancia, o Frank trazia melancia e vendia para a cidade. Não sei se alguém lembra que ficava lá na casa dos meus avós. Meu irmão vendia na rua e deixava nos meus avós. Depois de outro tempo, o Zezinho plantava milho. Meu irmão vinha vender milho na feira, quando a feira era ali no João Baiano. Meu irmão vinha vender milho na feira. Ele vendia porco nas épocas de final de ano. E logo ele conseguiu um serviço. Eu não me lembro bem, mas foi quando abriu, eu acho que o porteirão, que já era um trabalho de carteira assinada, que antigamente não era um lugar que era, mas era tipo um depósito mesmo. Meu irmão começou a trabalhar lá e trabalhava lá dia de semana e fazia bico final de semana. Final de semana ele ajudava os Batistella, o Dr. Valdo, o seu Zé Carlos. Época de vacina, o Frank não tinha sossego, era o tempo todo fazendo bico para poder juntar o dinheirinho dele. E foi nessa economia, juntando as coisas dele, que ele foi comprando os primeiros gados de leite dele. Aí ele tirava leite de manhã, às 5h30 da manhã, ele tirava leite e vinha para a cidade trabalhar no porteirão e voltava para a fazenda para poder tirar leite à noite. Tinha vezes que era 9 horas da noite, o Frank estava tirando leite, que o dia que chegava chegava semente no final do dia, tinha que ficar até tarde da noite ensacando as sementes. Tinha vezes que ele não conseguia tirar o leite, e várias vezes ele ia para o hospital para Esther, dar injeção, porque ele estava morrendo de dor nas costas. E assim meu irmão trabalhava de domingo a domingo. Meu irmão sempre foi trabalhador, nunca ficou parado. Em casa, nem em casa, você podia ir lá em casa que você não via o Frank de bermuda sentado na frente de uma televisão. Alguma coisa ele arrumava para poder fazer lá. Frank tinha carro. Na época, eu não me lembro a Vou época. reformular a pergunta. Frank teve carros? Teve. Quem comprou? Quem deu pra ele? Ele comprou? Como é que foi que ele O adquiriu esse primeiro carro dele juntou com a ajuda do Zezinho e com o dinheiro dele. Compraram, acho que era um Gol bem velhinho. E daí o Frank foi melhorando, foi trabalhando, o leite foi dando rendimento para ele, aí ele trocou por parecia uma estrada, mas não era uma estrada. Aí depois ele vendeu e por último ele comprou essa estradinha que o pai dele era avalista, o Zezinho tinha avalizado. Ele comprou pelo plano rural, que ele pagava uma vez por ano. O seu José Diogo também tinha um carro, lógico, uma caminhonete, Tinha. uma Hilux. Tinha. não é? Quem deu essa Hilux pro Zezinho? Ele que comprou, Ele que comprou com o dinheiro o dele. dinheiro dele. Tá, a pergunta tem embasamento pelo seguinte, se eles se viravam, se eles trabalhavam,
Vocês precisavam pedir dinheiro para os filhos do Nunca. José para poder sobreviver, para poder adquirir as coisas? Nunca. A única vez que a minha mãe falou com a Fabiana sobre dinheiro foi em relação ao plano de saúde. Porque o Zezinho falava que não ia pagar, que era um dinheiro jogado fora, que ele não ia usar. E daí a minha mãe conversou com a Fabiana para eles ajudarem a pagar. Porque só o da minha mãe ficava quase uns R$500. Mais o do Zezinho comia mais da metade do salário dela. Então ela sozinha, ou ela com o Frank, não conseguiria pagar, mas que então dividisse. Já que o Frank estava todo o tempo aqui e ajudava no que era necessário, porque as contas de água e de energia, o dinheiro do leite que pagava, o leite que o meu irmão tirava, as despesas que tinha lá em casa, a maioria era com o dinheiro do leite, o meu irmão recebia o dinheiro do leite, ele ajudava o Zezinho e ajudava a minha mãe. Ele nunca pegou o dinheiro do leite todo para ele e falou, isso daqui é meu. Ele sempre ajudava. Então que elas pelo menos ajudassem a pagar o plano de saúde. Foi a única vez. Nunca ligaram pedindo um centavo para eles, nem nunca precisou, porque se a minha mãe precisasse, ela tinha os meus avós para pedir. Nunca. Seus avós têm casa própria? Sim, São aposentados? sim. Têm renda? Tem aposentadoria. Vivem radicados aqui na cidade? Sim. Bem conhecidos? Bem conhecidos. Minha avó foi professora há mais de 40 anos aqui nessa cidade. Certo. Outra pergunta. Se você me disse que eles pagavam o plano de saúde, eles tinham outra coisa que eles providenciavam para o pai? Eu digo os filhos, Fabiana, sem ser o Frank, Érica, Edmar. Não. Era só o plano de saúde que eles faziam? Só o plano de saúde dias antes mais ou menos um ano mais ou menos antes, eu acho, que o Zezinho tinha caído porque ele estava bêbado, que eu acho que, se não me engano, foi a Érica que mandou um tênis para ele que era antiderrapante. A única coisa que eu vi chegando de lá foi o Zezinho. Tá. Você disse uma palavra bêbado e eu quero pegar esse gancho. Você é médica? Uhum. Tá. Como médica, você vai me dizer o seguinte. Você já disse que o Zé Diogo era alcoólatra. Sim. O Alvinho, o Cunha, era idoso? Era. Idoso. Alcoólatra? Alcoólatra também. Também. Uhum. Eram dois alcoólatras dormindo na fazenda. Sim. Tá. Eles bebiam É, à noite? Sim. Porque a pergunta diz o seguinte, se não me engano foi Fabiano ou foi o Edmar que disse que o José Diogo passava o dia contando as horas para chegar às 6 horas da tarde e beber a cervejinha dele. E que ela falou que todo dia ele bebia e ele gostava de beber, era a felicidade da vida dele. Então, considerando, pegando o gancho dela e pegando que você me disse que eles eram alcoólatras, eles bebiam toda noite? Toda noite. Às vezes nem esperava a noite. O Zezinho terminava, às vezes ele nem almoçava. Ele acordava de manhã, bebia, aí ele ia pro quarto, dormia, ele acordava, minha mãe esquentava a comida para ele comia. Às vezes só queria uma salada, que ele gostava mais só de salada, e bebia de novo. Bebeu até dormir? Aham. Tá. Me diga uma coisa, como médica, a pessoa que é idosa, está alcoolizada e dorme, acorda fácil? Não. Está meio adormecida? Sim. Pode fazer barulho com um acorde? Eu acredito É assim que não. funciona? Eu acredito que não, que eu nunca bebi, mas eu acredito Não, que você sim. é médica, você Sim. sabe. O álcool, então, Sim, sim, considerando o lado da medicina, isso acontece? sim. Tá, porque a gente está cansado de saber na vida real que isso aí é assim mesmo, né? Realidade. A realidade nos conta isso. A gente vive vendo bebinho nas calçadas na rua, dormindo, né? Uhum. Aí o que acontece? Eu quero saber o seguinte. Outra coisa. Você está lembrando mais uma coisa? Como é que era o relacionamento do Frank com o pai dele? Ah, tá certo, é isso mesmo. Morquilária, eu quero saber o seguinte, eles estavam em crise, o Frank e o José Diogo, nos últimos tempos? Não. Nunca estiveram, eu nunca presenciei nada que demonstrasse isso. O Frank sempre foi muito preocupado com a minha mãe e com o Zezinho. Frank Sempre. tinha rancor do José Não. Diogo de alguma coisa? Não tinha. Eles eram muito amigos. José Diogo negava algo para Frank? Não. Negava não? Não, o Zezinho sempre fez muito, sempre cuidou muito bem do Frank, e o Frank sempre retribuiu isso muito bem. Eles eram amigos tanto que o Frank não tomava nenhuma decisão sem falar com o pai dele.
Às vezes que o Zezinho não podia, ele falava pro Frank conversar com meu avô. Eles sempre tinham esse bom relacionamento. Nunca teve briga. Nós não éramos uma família perfeita. Às vezes a gente se entristecia um com o outro, mas não de agressão, de briga ou de qualquer outro tipo de coisa. Você que estava lá dentro da família, fazendo parte. Eu sei que testemunha não entra com achismo, mas me diga aqui, objetivamente, você que está lá dentro da família, convivendo, fazendo parte, vamos tomar por hipótese que Frank tivesse a intenção na morte de José Diogo. O que ele ganharia com isso? Nada. Para o Frank é mais vantajoso ter o Zezinho vivo do que ele morto. Porque com o Zezinho vivo, o Frank cuidava de tudo, o Frank fazia tudo, o Frank era responsável pela fazenda, pelos negócios, por tudo que o Zezinho queria, era ele que cuidava. Ele que sempre estava ali fazendo tudo as coisas. Ele não ganharia nada com a morte do pai dele. O que ele perderia? Uai, como assim? Ué, com a morte do José Diogo, Uai, o que ele perdeu? Ele perdeu o pai, ele perdeu a nossa família, ele perdeu a nossa vida, tudo que a gente tinha, que a gente construiu, tudo se esvaiu. Perdeu a liberdade. Frank é doido? Não. Você acha que ele poderia ser um camarada desequilibrado? Não, doutor. Meu irmão é o homem mais centrado e do coração mais bom que eu já conheci em toda a minha vida. Agora a última pergunta, sério, essa eu quero que você faça. Não, mas não Não, terminei aqui. mas eu quero que você faça essa agora. Como é o Frank lá Mas não terminei. na CPT? Mas é porque é interessante. Vocês não vão brigar, não, né? Não. Por que? Você vai me apertar? Não, se precisar a gente aparta, doutor. Não Pra venha, semear não, o bem venha, a gente não venha, ajuda. não. Doutor, dá licença. Pra semear o bem a gente Nós ajuda. tivemos a educação de esperar eles. Doutor, só um gracete, doutor. Por Não, favor, doutor. chega. Era pra trabalhar. quebrar o clima. É pra quebrar o clima, é isso aí. Pode continuar, doutor. Ué. Não, e eu tô gostando desse promotor, viu? O senhor é o primeiro, o senhor é o primeiro. Fico feliz disso, saber disso. Aquela pergunta que eu queria te fazer era a seguinte. Ah lá, tá vendo? É igual aquela hora, o senhor me tirou do centro. Eu aprendi com vocês. Né? Não, o que eu quero saber é o seguinte, o Frank hoje, dentro da cadeia, ele tem um bom comportamento? A gente cresceu aprendendo que Deus não abençoa quem desonra pai e mãe. E o meu irmão vive dentro da cadeia hoje o reflexo da honra que ele sempre teve com o pai e que teve com a mãe. O meu irmão é um homem respeitado pelos presos, pelos agentes penitenciários. O Frank hoje tem cargo de confiança na empresa lá dentro que ele trabalha. O meu irmão é o melhor funcionário que tem lá, tanto é que tem até uma carta que a própria dona da empresa deu. Eles queriam muito estar aqui hoje, só não conseguiram por causa da demanda de produtos, de coisas que eles tinham que fazer. O meu irmão é responsável pelas alas do módulo de respeito onde ele está hoje. Ele é responsável por aproximadamente 70 presos. Ele que auxilia os agentes penitenciários lá. O meu irmão ele é líder religioso lá dentro. Ele é responsável pelos cultos que eles têm quarta, sábado e domingo. Tanto é que o pastor que acompanha ele lá dentro fez questão de vir aqui testemunhar a verdade do meu irmão. Então, para qualquer pessoa ali, em vista das outras pessoas, eu sou bem tratada, porque eu sou irmã do Frank, lá naquele lugar. Então, a honra que tiraram do meu irmão, que tentaram tirar do meu irmão aqui fora, Deus devolveu para ele ali dentro. E todas as pessoas que você pergunta ali, tem boas coisas para contar do Frank, bons testemunhos para contar do que o Frank fez, do que o Frank ajudou, da maneira como o Frank cuidou, e principalmente do caráter do Frank. Semanalmente o Frank é chamado para visitar. Tá bom. Tá ótimo. Só o seguinte, vamos encerrar. Só para não ficar muito comprido. Não sei se quer te interromper, mas só para não ficar muito comprido. Só concluindo. Era o Frank que dava remédio para o seu pai. Sim.
pai não é só quem põe no mundo, pai é quem cria, né? Sim. Você já me chamou de pai diversas vezes na minha frente, por isso eu falei pai. Frank era quem dava remédio pro seu pai. Sim. Era quem cuidava do seu pai. Sim. Olhava seu pai. Vigiava as bebedeiras do seu pai. Sim. Quando seu pai ia para a noite, era ele que buscava? A maioria das vezes o Zezinho ele gostava dessa independência, de ir sozinho, de voltar sozinho. Mas sempre o Frank, se a minha mãe estava na fazenda, o Frank ligava e falava: mãe, meu pai está saindo daqui agora. Aí minha mãe avisava quando o Zezinho chegava na fazenda, senão o Frank ia atrás. Já teve vezes aqui na festa de maio, antes da pandemia, que o meu irmão pegou o Zezinho, botou na caminhonete e levou ele lá na fazenda e voltou para a festa, porque o Zezinho tinha bebido muito. Então sempre, ou se o Frank estava na fazenda, minha mãe estava aqui na cidade, o Zezinho está indo embora, ligava e falava: Frank, seu pai está indo. Se não batesse o tempo, um dos dois ia encontrar para saber se aconteceu alguma coisa. Se ainda dentro do meu encerramento aqui com você. José Diogo tinha um coração batendo por volta de 30%. Sim, Diabético. sim, Idoso. sim, Alcoólatra. sim. Pressão não. A pressão dele era baixinha por causa do coração. E também o sobrinho dele deu o diagnóstico de Pressão transtorno baixinha. de ansiedade. Diz que pressão baixa é pior que pressão alta. Baixinha. Baixinha. Tá. Eu quero saber o seguinte. Se o José Diogo ficasse descuidado, não tivesse ninguém cuidando dos remédios, não tivesse ninguém vigiando a bebida dele, não tivesse ninguém cuidando dele, ele durava muito tempo? Não. Ele não durava. Até no dia da consulta o Flávio falou que se a gente Então não quer dizer que se alguém quisesse ele morto, era só parar de cuidar dele? era só parar de cuidar e dar os Muito remédios. obrigado. Boa noite. Deixa eu responder, doutor. Doutor Jorge, encerrar? Excelência, agradecer a paciência do senhor, do corpo de jurados e dos colegas. Obrigado. Obrigado, doutor. Sem perguntas. Doutor Julimar? Sim, excelência, muitas. Vamos voltar aos fatos, né? Dona Morquilária, não é isso? Isso. A senhora mencionou naquela noite, sexta-feira, do dia 18, que é a noite do crime propriamente dito, que a senhora parece que não estava na cidade, chegou a algum horário? Eu cheguei um pouco depois das 10 da noite. Certo. Que horas que era, mais ou menos? Um pouco depois das 10 da Mas ela noite. chegou em casa? É isso, na casa dos meus avós. Certo. Quando a senhora chegou, quem estava lá? O meu irmão estava saindo de casa, da casa dos meus avós. A gente conversou, a gente foi no carro dele, que estava parado na porta, ele foi me mostrar, foi contar como que foi que ele foi receber, me mostrar as fotos. A gente conversou cerca de uns 15 minutos ali, uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Daí eu entrei, o meu avô já estava dormindo, estava a minha avó e a minha mãe. Pois é, nessa noite lá, estava tendo algum evento festivo, não? O meu irmão tinha ido na casa da dona Noemi, que era a avó da Bia, para poder fazer um churrasco para comemorar com o tio Marquinhos o aniversário da Bia, que seria na segunda, só que ele ia embora no sábado. Então, para comemorar com eles, fizeram esse churrasco. Entendi isso, então era em outra casa, né? Isso. A senhora chegou aí lá, não? Não, porque na hora que eu vi o meu irmão já estava indo embora. Ah, já estava indo embora. Sim. Certo, isso era 10 e pouco da noite. Ele falou se o evento lá já tinha se encerrado? Falou que ele tinha encerrado, que a Bia morava perto da casa dos meus avós, que tinha deixado a Bia lá e que ele estava indo para a fazenda. Então, que ele já tinha deixado a Bia e Sim. depois do evento, que a Bia Sim. estava lá com ele. Sim. Ela era aniversariante? Era né? a casa da família dela. Certo. Por que eu estou perguntando isso? Porque até agora, assim, todo mundo que estava nesse evento, pelo menos que fala que estava nesse evento, diz que, na verdade, eles saíram de lá, que esse evento acabou às 11 horas da noite. Não foi nesse horário, não? Nessas 11 horas, depois que... Doutor, foi entre 10 e 11 horas, mais ou menos, no momento que eu cheguei, que eu vi o então meu não é irmão. 10 e pouco, não. Certo. A senhora soube quem estava lá nesse evento, não? Estavam os tios da Bia, que mora aqui em Montes Claros, o Zezinho com a família, o Marquinho com a família, os pais da Bia, a avó da Bia, que era dona da casa. Certo. Tá, e aí? Ele saiu de lá, então, 10 e pouco, até as 11 e tal, e foi pra onde? Aí ele Frank. foi pra fazenda. Ele foi lá pra Depois que a fazenda. gente conversou, ele foi embora pra fazenda. Certo. Quanto tempo que dura
alguém que sai dessa Pela da parte casa e tal? de dentro, que foi que a gente tinha costume de sair, em torno de uns 15 minutos, mais ou menos. 15 minutos já daria para chegar lá. Sim, 15 a 20 minutos aproximadamente, são 7 quilômetros. Certo. E depois que ele chegou lá, o que a senhora tomou conhecimento desses fatos? Quando? Como é que a senhora soube desse problema, desaparecimento? Ele chegou lá, não viu a caminhonete, acordou o Alvino, e daí ele pegou o telefone e ligou para minha mãe. Eu tava comendo na hora. Ele ligou e falou: mãe, a caminhonete não tá aqui, meu pai não tá aqui. Anda aí na cidade e vê se ele tá por aí. Eu acho que ele foi comprar bebida. E daí foi quando eu parei de comer, entrei no carro com a minha mãe e a gente foi procurar. Certo. Quem ele. falou para a senhora, ou se foi o Frank que falou nesse mesmo momento, que o Alvino estava dormindo? O Frank falou. Nesse momento, nessa noite, aí, nessa ligação. Que ele chegou e buzinou. Buzinou e não viu ninguém. Aí ele levantou e foi lá no quarto e gritou o Cunha. Aí o Cunha falou que não, que o Zezinho tinha mandado ele dormir e que ele não viu barulho nenhum da caminhonete. Então a pergunta é exatamente essa. Porque a senhora fala que ele estava dormindo. Aqui o Alvino fala o contrário. Fala que teve isso, que teve que ir lá mandar ele dormir, mas que ele não dormiu, que ele estava lá dentro do quarto, mas que não dormiu nesse período. Mas pra gente, ele fala no primeiro depoimento dele, ele fala que ele estava dormindo. Que o Frank acordou ele. A senhora tomou conhecimento dos outros depoimentos dele? Não, Do Alvino? não procurei. Eu sei do primeiro porque A senhora soube tava... que ele falou que nesse primeiro documento ele estava sendo ameaçado pelo Frank? Não. Não tomou conhecimento. Certo. Outra coisa, a senhora falou também, estranhou o fato do Gabriel estar solto, né? Sim. Porque ele é confesso, né? A senhora tomou conhecimento da confissão do Gabriel? No último Sabe o teor da confissão do Gabriel? Sim, que ele culpabiliza meu irmão. No último depoimento dele. Pois é, Antes de sair da temporária. Então a pergunta é, mas a confissão dele é verdadeira ou falsa? Falsa. Mas então por que a senhora está estranhando ele estar solto? Porque ele confessou... A senhora não está considerando como verdadeiro? Ele confessou matar o meu padrasto. Eu não quero que ele, ele esteja preso porque ele mentiu, porque ele falou do meu irmão. Eu quero que ele esteja preso porque ele confessou fazendo o que fez com o meu padrasto. Eu não quero só. Só acreditou nessa confissão? Que o meu irmão, eu não quero só que o meu irmão seja inocentado. Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que a pessoa que fez isso com o Zezinho pague. Porque ele era minha família. Ele era meu pai. Eu conheci o Zezinho, ele conheceu minha mãe, eu tinha menos de 2 anos de idade. A gente viveu junto 28 anos, doutor. Não, olha só. Que a senhora acredita que o Frank é inocente, eu não tenho dúvida. Por isso que eu quero voltar aqui nos dados objetivos, né? Eu não estou questionando a sua crença em relação a isso, não. A pergunta é se a senhora acreditou na confissão do Gabriel. Ou só acreditou parcialmente? E a parte que ele coloca o meu irmão, eu não acredito, doutor. Entendi. A pergunta era essa. Respondi. Certo. A senhora mencionou também que a advogada, a doutora Jaqueline, né, que ela atuou nesse início das investigações como uma amiga. Né? Quando é que ela deixou de ser amiga? E pra por quê? mim, no momento que a gente soube que falaram pra gente que ela estava advogando pro João Paulo também. Mas ela estava advogando neste caso para o João Paulo? Doutora, a gente não entendia essa dimensão desse negócio de advogado criminalista que defende só bandido e não pode defender a família do réu, a família da vítima. A gente não tinha dimensão disso. E quando falaram pra gente que ela estava advogando a favor do João Paulo, nesse caso. Neste caso. Isso. Só que daí eu nem sei quem é João Paulo, nunca vi João Paulo na minha vida. E a gente chegou nela para poder conversar e ela pegou e falou que não, que ela era advogada da ex-mulher que estava fazendo a separação do João Paulo. Só que nesse momento eu falei assim, mãe, como que ela está ajudando a descobrir quem matou o Zezinho, se a pessoa que está sendo acusada, ela está trabalhando para ele. Aí nesse momento eu falei, mãe, não, a Jaqueline não está do nosso lado, não está sendo nossa amiga. Ela não está querendo ajudar a polícia nesse ponto. Foi nesse momento que eu vi essa diferença. Mas até então, pra gente, ela estava abrindo os olhos da justiça, porque era assim que ela falava, que ela estava abrindo os olhos da justiça para a linha de investigação, para descobrir quem que fez e por que fez isso com o Zezinho. Não, entendi.
Quando que foi essa percepção, né? Quando que a senhora e a família percebeu que ela estaria, enfim, jogando os dois lados, ou que não, em razão disso não era adequado mais continuar com ela? Eu não sei te... Mais ou menos quantos dias depois? Não, já tinha algum tempo. Deve ter... Eu não sei te expor uma data, mas o Zezinho Não precisa ser precisa, não. O Zezinho faleceu em setembro. Acredito que mais ou menos novembro, vamos supor, entre outubro e novembro. Vocês perceberam que não era... Sim. Por que eu estou perguntando isso? Porque no dia 25 de setembro, né, a morte se deu na noite de sexta para sábado. Na outra quinta-feira, ela presta um depoimento na delegacia de polícia, o que até me surpreendeu, porque é a primeira vez que eu vejo uma advogada atuante no feito prestar depoimento, né? Mas ela comparece à delegacia de polícia e aponta os dois executores, né, o João Paulo mais o Gabriel, como possíveis autores desse fato. Sim. Tem... Eu sei, ela... É isso que eu estou querendo entender. Como é que alguém está advogando para o João Paulo, vai lá na delegacia 5 dias depois, 6 dias depois, fala o João Paulo que é o suspeito? Doutor, ela falou no começo que ela tinha essa visão, que era os dois que tinham feito isso, João Paulo e Gabriel. E ela passou isso foi o que ela contou pra gente, ela passou isso pro Rodrigo. Só que o Rodrigo falou que se ela quisesse confirmar isso, ela tinha que depor. Isso que ela falou pra gente. Aí ela pegou e foi, e depois mostrando pra justiça a linha de investigação que era. Quem que eram as pessoas. Então a pergunta é essa, por que em novembro vocês acharam que ela não servia se ela já tinha apontado uma semana depois, dois autores? Então, doutor, porque naquela época... Na verdade, ela foi bastante eficiente. Não, então, ela foi mostrando para a justiça a linha, só porque na época falaram que ela tinha cedido a advogar pelo João Paulo, falaram isso pra gente. E isso gerou a gente um conflito, mas por quê? Se ela não está ajudando, realmente ajudando a justiça, mostrando que eles são culpados, por que ela vai advogar para ele? Porque até então a gente não via ela como nossa advogada, até porque a gente nem precisava disso. Entendeu? Mas como alguém que estava nos ajudando a fazer com que a justiça enxergasse o que estava acontecendo lá, que desvendasse quem fez isso com o Zezinho. Ela cobrou por esse serviço? Do serviço do Zezinho, cobrou. O Frank estava pagando o outro da parte da moto e dessa parte depois ela cobrou o serviço dela. Que moto? De um processo anterior que teve Processo relacionado de moto. Processo criminal? Hã? É um Não, é processo só do que o policial falou sobre o que o Frank tinha rampado uma moto. O que ele fez? O que ele teria feito? Não, o policial falou que o meu irmão tava dando cavalo de pau na rua. E ele não deu? Não Não. estava dando, não? Não, ele Mas- só E ele acelerou. estava pagando o quê? Hã? O Frank estava pagando o quê a respeito desses fatos? Não, porque na época... Só falou que o Frank estava pagando a questão da moto. Porque a própria polícia pediu que ele tinha que pagar. Ele estava pagando um valor Ele tinha mensalmente? que pagar o salário. Certo. Pois é, mas ele não devendo, né, se só acelerou a moto, por que ele estava pagando isso? Porque a polícia foi atrás do meu irmão. Aí cumpriu como fosse não sei, alguma coisa, e que ele precisava se apresentar na delegacia. Que foi quando a doutora Jaqueline disse que ele tinha que se apresentar com ela. Aí ele se apresentou lá e pagou esse valor que a polícia pediu. Entendi. Certo. E aí, na sexta-feira, teve essa questão, e no sábado, eu queria que a senhora rememorasse, porque eu não sei se a senhora respondeu. Como foi a dinâmica temporal do sábado, né? Sábado de manhã, o que vocês procuraram, quem vocês procuraram, que instituições, como é que foi a procura da vítima no sábado até por volta de 1h da tarde? No sábado de manhã eu acordei, falei com meu irmão, ele estava terminando de tirar o leite para vir para a cidade. Aí ele chegou de manhã, foi nas distribuidoras procurar pelo Zezinho, foi num bar que é do lado de uma casa onde ele tinha, procurar informação dele. A gente pôs nos grupos a foto do Zezinho, escrito desaparecido, nos grupos que o Frank tinha de muladeiros. Ele mandou mensagem para alguns amigos dele, falando que o pai dele tinha desaparecido, se alguém soubesse alguma informação para poder avisar. A gente conversou, mandou no grupo da nossa igreja, a gente postou no status do WhatsApp e foi procurando. Até o momento que chegou pra gente, que o Frank mandou mensagem e falou: Maninha, vamos na delegacia.
não tive notícias do meu pai, vamos comigo na delegacia, que foi quando a gente foi, que foi mais ou menos entre umas 11 e pouco, que a gente foi 2 vezes e não teve resposta, estava tudo trancado. Na delegacia de polícia. Isso. Por que não procuraram a polícia militar? É a polícia militar que eu fui. Não, Estava trancado. a delegacia de polícia não é onde fica a polícia militar. A Na polícia militar é batalhão. Então, a polícia militar no fundo da casa dos meus avós que a gente foi. Tá, mas lá é onde a polícia militar trabalha. É. Tá. Então foi num batalhão, pelotão. Sim. Certo. Por que não procuraram, então, a polícia militar na noite anterior? Porque tem informação que os policiais falaram, temos vídeos e tal, que na noite anterior, durante as buscas pelo Zezinho, eles estiveram na porta, não sei se é o mesmo lugar, se foi em outro lugar, mas estiveram na porta da polícia militar, os policiais em pé, lá fora, na frente da viatura, No dia trabalhando. que o Zezinho sumiu? Na sexta-feira? Sim. Não foi a gente. Não, tô falando que foi a senhora, Ah, tá. mas foi a sua mãe. A minha mãe não, minha mãe estava comigo. Ah, não? Então vamos esclarecer isso aqui. Vamos voltar. Tá, então vamos voltar para sexta-feira. Depois que souberam do desaparecimento do Zezinho, qual foi a atitude de vocês? Como é que a família se organizou a respeito dessa informação? Quando meu irmão ligou, falou: mãe, procura na cidade que o Frank, que o Zezinho, que meu pai não tá aqui, que o meu pai não tá aqui. Não, a caminhonete não tá aqui, meu pai não tá aqui, ele pode ter ido na cidade atrás de bebida. Entrou no carro, eu e a minha mãe, a gente deu volta em toda a cidade, nos cantos, onde tinha barzinhos. Aí a gente não encontrou, fomos na Careca, andamos na Aparecida do Rio Claro. Ele tinha costume de, às vezes, ir beber lá no 3 de maio. A gente foi no 3 de maio, demos uma volta, eu e minha mãe. Início em contato com o Frank. Frank, seu pai chegou? Não, ainda não. Não apareceu aqui. Aí a gente voltou para casa dos meus avós. Daí o Frank estava conversando... Quando fora a gente, era a senhora e sua mãe? Eu e minha mãe. Tá. Aí a minha cunhada estava conversando com o Frank e falou: Deusilene, eu vou lá para a fazenda ficar com o Frank. E minha mãe falou assim: então me leva, que eu vou com você. E foram as duas, e nesse caminho, quando as duas iam, elas ainda foram andando nas ruas, ver se via caminhonete, pelo menos, se via onde que o Zezinho estava. Então, foi nesse momento que a senhora mencionou no início do depoimento, que a sua mãe sentiu no coração que devia ir lá para... Não, foi no sábado de tarde. Entendi, então vamos voltar para sexta. Então, nesse momento aí, a sua cunhada pegou sua mãe e foi direto para a fazenda? Não, elas foram pela Aparecida do Rio Claro, porque o Frank já tinha passado pela estrada de dentro. Então elas andaram na cidade ainda, andaram na Aparecida do Rio Claro. A Bia conta que parou para abastecer, porque se tivesse que sair rápido, tinha que ter combustível no carro, e de madrugada em Irmãos Claros não funciona. E daí elas foram para a fazenda. Então, é exatamente nesse ponto do abastecimento que eu quero questionar a senhora. Por quê? Porque nós já temos depoimentos dos policiais, também do Luan Carlos Aguiar, que ele fala o seguinte, que nessa parada de abastecimento, Beatriz e Deusilene, no SW4, de cor prata, na hora de abastecer, perguntaram pelo seu padrasto, certo? E aí o frentista disse: olha, aconteceu algo estranho, porque passou um carro aqui, tudo indica que do Zezinho, e passou correndo. E o frentista disse: olha, estranho, porque o Zezinho normalmente não costuma correr tanto. Eles contam, a senhora sabe disso? Desse Quem ponto? falou isso foi minha mãe. Minha mãe que perguntou pro frentista, e o frentista falou assim: passou uma caminhonete branca, na características que a senhora está falando, que até então ele não conhecia o Zezinho. E minha mãe pegou e falou assim: então não era ele, porque ele não corre desse tanto. Então, ele falou assim: as características condizentes com o veículo de propriedade do Zé Diogo. Sim. Né? Certo. Como minha mãe falou. Exatamente, porque nesse momento a polícia diz que elas tiveram contato com a polícia visual e não falaram sobre o desaparecimento do Zé Diogo. Esse é o problema que a gente está encontrando no processo. Não tinha 1h30, não tinha 2 horas que tinha descoberto, vamos pôr 2 horas, que tinha descoberto que o Zezinho tinha desaparecido. O Zezinho, ele era um homem livre, ele saía. Naquela semana ele tinha falado para minha mãe que ele estava pensando de ir em Barra do Garças, que ele queria ir lá no Milton. Desde quando a gente veio de Paraíso, ele tinha até falado para o Flávio que ele queria ir lá no Milton, conhecer não sei o que o Milton estava fazendo lá. Então, pra gente, até então, o Zezinho não era desaparecido. Mas por que estavam procurando ele, então? A gente estava procurando para saber se ele estava na cidade, porque ele não tinha telefone, não tinha como ligar e você falar assim: onde você está? Vim em Porá tomar uma cerveja. Não tinha como falar. Então a gente estava procurando para saber se ele estava na cidade ou se ele estava no boteco bebendo, porque ele não podia beber.
A gente estava procurando na nossa limitação, mas até então ele não era uma pessoa desaparecida que tinha sumido do mapa. Certo. Pois é, mas dentro do contexto do Covid, vocês não estranharam o fato de ele sair 11 horas da noite depois de ter bebido muito, Doutor, com essa história de o meu bebida? irmão saiu de casa em torno de 7 horas da noite. A gente não sabe que horas que o Zezinho tinha saído da fazenda. 8 e pouco parece da noite que o Cunha fala que o Zezinho tinha acabado de acordar. Era a informação que a gente tinha. Pra gente, o Zezinho não saiu da fazenda 11 horas da noite. Ele saiu antes daquele momento, ou em algum momento ali ele saiu. Tá, o seu irmão saiu de casa às 7 horas da noite, ele foi para onde? Por volta de 7 horas da noite, foi encontrar minha cunhada. Onde? Acho que na casa dela, ou foi pra casa da avó Noêmia, não sei. E aí ele não foi na fazenda nesse período? Nesse não? período ele não foi, ele tava com a família da Bia na casa da avó Noêmia. Uhum. A senhora tem conhecimento que o Frank entrou em contato com o Lorivan? Com o policial? No dia seguinte. Sim, no dia seguinte. Sim, porque eu tava com ele na parte da casa da minha avó. Tá, a senhora viu essa ligação? A gente ligou junto. Tava a mãe da minha cunhada, se não me engano, que passou o telefone dele, porque a gente não tinha. E a gente falou junto, o Lorivan, o Frank falou pra ele que o pai dele tinha. A gente não tinha visto o pai dele desde o dia anterior. Pois é, o Lorivan disse que recebeu uma ligação de um homem se identificando com o Frank. A senhora conversou com o Lorivan, não? Não. Não, né? Só presenciou o Frank Sim. falando. Porque o Lorivan fala, em todas as ocasiões que foi ouvido aqui, que nesse momento o Frank fala que foi à fazenda 9h30 da noite. O Lorivan tá mentindo? Doutor. Ele não falou. Mas o Lorivan tá mentindo. Ele tem alguma razão para mentir em relação a isso? Eu espero que ele não tenha. Porque o meu irmão não falou que foi na fazenda nesse horário. Certo. Ok. A senhora disse também que o Frank trabalhava, né, na época, acho que no porteirão, se não me engano. Na noite do crime, naquela semana, ele estava trabalhando ainda? Não. O meu Não estava irmão trabalhando? ele parou de trabalhar para ficar em casa para poder acompanhar os remédios do meu pai, do Zezinho. Porque o Frank... Ele saiu da empresa. O Frank ganhava um salário. Minha mãe ganhava quase que o triplo disso. Então era melhor ela que ganhava mais ficar na cidade trabalhando, e até porque com o contrato dela ela garantia o plano de saúde, o IPASGO. Então o Frank preferiu então ele cuidar da fazenda, já que ele tinha o leite, tinha as obrigações de lá, e ajudar com os remédios do Zezinho, enquanto minha mãe vinha durante o dia trabalhar na cidade. Tá, excelência, essa é, entre outros pontos, uma das razões que eu ia pedir a cariação, que não é mais possível. Porque a Beatriz fala que o Frank estava trabalhando no porteirão naquele dia, na sexta-feira. A Beatriz fala, ó, ele trabalhava de manhã, tirava o leite, ia trabalhar, e à noite tirava o leite de novo. Que aqui já está tendo uma contradição. A Beatriz, que é a namorada, diz, não, ele estava no porteirão naquele dia, trabalhando. Então isso não é verdade. Não. Outra coisa, que a senhora, ainda mais como filha da Deusilene, havia suspeita de que o Frank não seria filho biológico do Diogo? Já saiu uma vez essa conversa aqui na cidade. O Zezinho, minha mãe até chegou a falar pro Zezinho se ele tivesse dúvida, se ele quisesse fazer, ele falou que não tinha por que ele fazer, que o Frank sempre fosse filho dele. Mas isso há muitos anos atrás. Quantos anos? Frank era criança. Desde quando ela era criança já saía essa história? Saiu uma vez até então, não saiu mais. Nesse último ano, Não. antes da morte dele, não saiu isso? Não, o meu irmão fez, na época, um DNA com uma mulher para saber questão de filho, e saíram falando nessa época DNA que com a mulher? com o filho de uma moça, que ela alegava que o filho era do meu irmão. E nessa época saíram boatos que tinha feito o exame de DNA com o Zezinho, por isso que não tinha dado positivo. Entendi, mas não foi feito o Mas exame não de DNA, foi não. feito com o Frank e o Zezinho. Uma vez a minha mãe chegou a perguntar se ele queria, ele falava que não precisava, que ele tinha certeza da paternidade do Frank. Tá. Quem que seria esse suposto pai dele? Eu não sei, doutor. Não? A senhora conhece uma pessoa chamada Rosa Mônica da Silva? Rosa Mônica? Rosa Mônica da Silva, cabeleireira. Conheço. Seu pai ia cortar o cabelo lá. Tem conhecimento de que ela seria a esposa do Arley, que seria o suposto pai biológico do seu irmão? Eu sei que ela é esposa do Arley, mas
A senhora já, Meu pai do esse meu boato alguma vez, a senhora soube que seria, o suspeito seria o Arley? Não. Não? A senhora conhece o Arley? Conheço? A informação de que o Frank se parece muito fisicamente com o Arley, isso procede, não? Para mim, não. Não. Certo. A mãe da senhora teve um relacionamento extraconjugal com o Zezinho? Quando começou o relacionamento dela? Eu tinha menos de 2 anos, doutor. Foi em 1992, 93? Então, mas ele era casado nessa época? Não. Não era? Mas tiveram ou não tiveram um relacionamento extraconjugal? A minha mãe e o Zezinho, Sim. eles se conheceram... Se eles se relacionaram enquanto ele estava casado. Não, Não? não. Porque a minha mãe morava aqui. O Zezinho morava em Minas. O Zezinho se separou, ele foi para São Paulo. Depois ele veio... Minha mãe conheceu o Zezinho aqui, em Montes Claros. E ele já era separado. Uhum. Certo. Tem informação também de que o Frank vendeu a fazenda que ele recebeu, né, nessa herança e tal. A senhora tomou conhecimento disso? Estava em processo de negociação. Ele não chegou a vender com a procuração a fazenda ainda no nome do meu irmão. Não vendeu? Não. A senhora sabe que ele recebeu muitas coisas até em parcelas dessa negociação? Não, meu irmão recebeu algumas pouquíssimas vacas, uma carretinha. Ele não recebeu o dinheiro da fazenda, nem um quarto do valor. Não, mas que ele recebeu o vendeu. dinheiro? Ele recebeu algumas coisas justamente para pagar a parte que o rapaz estava morando lá. Como se fosse um aluguel, não um pagamento da fazenda. Tá. A senhora tomou conhecimento desses pagamentos, do valor e alguma coisa nesse sentido? Não. Não? Como é que a senhora sabe que não era parte do pagamento do negócio? Porque eu sei que ele não tinha pagado a fazenda. Eu sei que o meu irmão recebeu umas vacas de leite, só que tinha um tempo que o rapaz estava morando lá e não estava pagando aluguel. Não foi necessariamente o valor pelo que ele vendeu a fazenda, mas foi pela própria dívida que o rapaz já tinha, junto com o início do pagamento da fazenda. A senhora conhece esse rapaz? Conheci, Chama Jaci, é isso? sim. Certo. Chegou a conversar com ele Não. sobre isso? Conversei depois que o meu irmão foi preso. Uhum. Na época, a família da senhora, né, o seu pai, o seu padrasto, a sua mãe, enfim, tomaram conhecimento dessa negociação? Sim, como eu disse. Autorizaram? o Frank Vocês não- concordaram com isso? O Frank não fazia nada sem contar para o Zezinho ou para minha mãe. Uhum. E o Zezinho, no começo, ele ficou meio assim, mas a única frase que ele falou que ele confia no Frank e que dinheiro na mão do Frank vira dinheiro. E uma outra coisa que ele falava é que fazenda não se vende, se produz ali. Então ele sabia que que o Frank vendendo, o Frank faria dinheiro com aquele dinheiro. Uhum. Essa foi a frase que ele usou. Mas os E termos, apoiou o Frank todo o os tempo. termos da negociação a senhora não soube, não? Não. Certo. A senhora sabia o valor daquela fazenda na época? Na A época, avaliação e depois quanto Não. foi negociado? Informação do Jaci, diz que ele recebeu a informação de que o Frank queria R$1 milhão, certo? Antes disso, que ele tinha arrendado a fazenda por 5 anos e pagou R$50 mil à vista por esses 5 anos, ou seja, 10 mil reais por ano, certo? Mas que fecharam a negociação por R$400 mil. Agora a pergunta é o seguinte, se a senhora sabe, certo, desses pagamentos aqui, porque quando fala-se que dá dinheiro na mão do Frank vira dinheiro, eu também sou de uma cidade desse tamanho aqui, também sou da roça, eu conheço essa dinâmica. Meu pai é da roça, todo mundo da minha família é da roça. E aí isso me espanta, porque a negociação, os pagamentos pelo menos, que fechou em R$400 mil, de acordo com o Jaci, foram 12 animais bovinos no valor de R$60 mil, uma novilha de corte no valor de 2.200. Mas até aqui tudo bem. Agora, foi descontado R$8 mil referente à primeira parcela de uma mula vendida pelo depoente a Frank. Foi descontado R$5 mil referente a uma tralha de laço vendida a Frank. Foi descontado R$5 mil referente a um trailer, a senhora falou isso. Que ele depois passou mais R$5 mil na conta de Frank no dia 31/12/2020. Mais R$10 mil no dia 4/1/2021 e mais R$10 mil no dia 5/1, e depois R$1.000 na conta de Natan, Michael, Michael Pereira Cruvinel. A senhora conhece essa pessoa? Conheço. Esse Natan, quem que é essa pessoa? Namorava minha prima.
Por que foi depositado esse dinheiro na conta dele? Não sabe? Não sabe. E o que chama atenção também é que esses depoimentos aqui de R$10.000 em janeiro, 31 de dezembro, depois em janeiro, foi no momento da fuga do Frank. Né? Essa negociação aqui, vocês tinham conhecimento que o pagamento se daria dessa forma, que esses descontos, contando até tralha e mula? A mula eu sei que tem, porque a gente estava com ela, a tralha também que o irmão laçava. E, se não me engano, esses pagamentos foi feito na conta do Frank, mas foi para arcar com o advogado. Pagar o advogado. Sim. Certo. Mas não necessariamente para o meu irmão. Sim, tudo bem. A proposta era esse, né? Sim. Certo. Mas não teve esse desconto aqui da mula, teve isso, esse desconto. Doutor, a relação do Frank em relação a essa terra com o Jaci foi feita entre o Frank e o Jaci. Eu sei que tem alguns materiais, assim como o trailer que eu falei pro senhor, a mula, a tralha, que eu sei que é do meu irmão que estava com a gente. Entendeu? Agora, como foi negociado, eu não posso te afirmar nada. Certo. Outra pergunta, né? Porque há a informação de que o Frank é um bom administrador, que é um bom filho, um bom membro da família, que era um sujeito transparente, mas esse Jaci fala o seguinte, ó, que durante a negociação, Frank solicitou ao depoente que a compra e venda da propriedade ficasse em sigilo, apenas entre a sua família e o depoente. Por que desse sigilo? Porque tinha outras pessoas que queriam comprar a fazenda, e tinha pessoas que eram amigos do Frank que queriam pagar mais pela fazenda. Só que o Frank já tinha um vínculo, uma relação de amizade com o Jaci. E o Frank queria vender para o Jaci. Tanto é que a gente sabia. Qual que era o valor que essas outras pessoas queriam pagar? Uai, É outro estranhamento, né? Alguém te oferece mais, você vem por menos. Porque o Jaci ele já tinha um contrato de 5 anos. Se ele vendesse para outra pessoa, ele tinha que devolver aquilo que o Jaci já tinha investido na fazenda. Não, senhora. Ele, como arrendatário, se quisesse ficar com a fazenda, ele teria que pagar o valor ofertado pelo outro. Isso é jurídico, sei que a senhora é médica, não conhece. Né? Então, se alguém ofereceu 500, 600, 700 mil, para o Jaci ficar na fazenda, ele tem que pagar esse valor de 500, 600 mil. Você fazer pergunta ou discutir questão de arrendamento? Ué, doutor. Interessante, doutor. Doutor, realmente, aqui não é aula de direito real, doutor. É lei de arrendamento. Termina a pergunta, por favor. Então, mas a pergunta é essa, excelência. Por que o Frank recusou essa oferta? Primeiro, a pergunta. Então é só Quanto que é? Vender pro Jaci? Ele querer vender para o Jaci, não importa? Não importa. A senhora sabe qual é o valor que ele recebeu de proposta? Não De sei, outras doutor. pessoas? A senhora tomou conhecimento que a união estável da sua mãe com o Diogo foi formalizada? Ou seja, houve um documento, uma escritura pública declarando isso? Doutor, tal como na defesa, eu também não entendo a pertinência em relação à dona Deusilene. Ela não é ré, não é parte, não é vítima. Eu acho que nós não temos que entrar nesse mérito mais. Excelência, com todo respeito, uma das motivações que o Ministério Público alega nesse processo é o interesse patrimonial. Sim, mas não da dona Deusilene, do senhor Frank, doutor. Está na pronúncia, está na denúncia. Tá Vamos certo. nos ater. Tá certo. Ok, então, qual foi o interesse? O que o Frank falou dessa herança? O Frank abordou esse assunto, a herança, no dia do sepultamento, da herança dele, do Jazinho? No dia do velório do Zezinho, durante 4 vezes. 4 vezes chegaram no meu irmão e falaram: Frank, a gente vai ter que vender essa fazenda, porque essa fazenda é a cara do meu pai. Não dá pra ficar lá. A resposta do meu irmão foi: eu não vou vender a fazenda porque eu prometi pro meu pai que a gente não ia, que ele não ia vender aquilo ali. Isso foi o que o Frank respondeu nas 4 vezes que foram perguntados para ele. Ao chegar na casa da minha avó à noite, depois do enterro, o que falaram pro Frank foi: Frank, agora eu sou o mais velho e você tem que me obedecer em tudo que a gente quiser fazer. O Frank falou assim: tá bom. Essa foi a resposta do meu irmão. A senhora participou de um grupo de WhatsApp com a família da Fabiana e todo mundo para tratar desses assuntos? Não. Não. A senhora falou também que conhece, que tem todas as provas, o que está alegando e tal. A senhora juntou essas provas, apresentou essas provas no processo? Que provas são essas? Não, eu tenho sobre o que eu falei. Sim. Sobre o que eu falei, eu consigo afirmar. Não Não está no não. processo. Não, a Eu senhora estou falou de falando provas. do que eu falei aqui agora.
Se A quiser senhora que eu afirmou. justifique o que eu falei, eu justifico. Não, eu acredito na sua crença a respeito da inocência do Frank. Eu acredito nisso. Não tô questionando a sua boa-fé, não. Em nenhum momento. E nem vou questionar hoje. Né? Então, a sua crença eu acredito. A pergunta é: a senhora disse que tinha provas a respeito do que a senhora está afirmando. Quais são essas provas? Se elas estão no processo, a senhora apresentou? Não está no processo porque ninguém me questionou nada, a não ser o que vocês estão me questionando aqui agora. Entendi. A senhora acredita na inocência do Frank? Acredito. Qual o horário aproximado, né, no sábado, que a senhora ou a família tomou conhecimento de que o corpo encontrado lá seria do Zezinho? No final do dia, quando a gente estava saindo de Jussara, eu, minha mãe e a minha cunhada, que o policial civil ligou falando que tinha sido encontrado um corpo no lago que era do Zezinho. Uhum. Nesse dia, porque consta aqui, eu acho que a senhora não respondeu, mas outros responderam, a senhora pode dizer se estou errado. Procuraram o Lourivan, né? O Lourivan, né, em razão de estar fechado lá, a delegacia, e também pela confiança nele, foi isso? Não, Por que procuraram o Lourivan porque pessoalmente? aqui na cidade é como se ele fosse o sargento, vamos dizer, o mais conhecido, é daqui da cidade, todo mundo conhece. Era o que todo mundo tinha contato, sabia que se a qualquer coisa podia falar pro Lourivan. Uhum. Ele é uma pessoa confiável, né? Conhecida. Certo. Ok. Nesse dia, vocês tomaram conhecimento, ligaram para ele, até tomar conhecimento que o corpo seria do Zezinho. Vocês conversaram com ele? Não. Não conversaram? Não Não, procuraram? O policial foi na fazenda, outro policial que não era o Lourivan, foi por volta de na metade da tarde, vamos pôr entre 3 e 4 horas, que foi lá em casa. Não sei precisar o horário porque eu não estava lá, só sei que a minha mãe falou que o policial tinha ido lá, saber o que tinha acontecido. Entendi, mas a respeito da identificação do corpo foi por telefone com a Polícia Foi Civil? Por telefone, eu acredito que foi a Polícia Civil, não sei. Certo. O Zezinho ajudou a senhora a pagar a faculdade? Sim. Eu Quanto? me formei em enfermagem em 2013. Final de 2013 surgiu a oportunidade de eu ir para o Paraguai. Nos meus primeiros 2 anos eu gastaria R$ 1.500. Minha mãe me ajudava com 500, com as coisas que ela fazia na fazenda. Minha tia me ajudou com 500 e o Zezinho disse que como o Frank não conseguia ficar fora e fazer faculdade, que ele ia me ajudar a pagar a minha faculdade, porque ele sabia que na falta dele, minha mãe e o Frank sempre poderia contar comigo. Então que ele ia investir nos meus estudos. E durante mais ou menos no 3º ano, o dólar subiu, ficou mais caro as coisas, aí ele aumentou para R$ 800, que era o que ele me ajudava mensalmente, e no final do curso ele já me dava o salário da aposentadoria toda dele, que era, ele usou a aposentadoria para formar todos os filhos, então ele usaria para me ajudar a formar também. Entendi. No dia 21 de setembro, a senhora participou de uma confraternização a respeito do aniversário da Beatriz, não? Participou Doutor, dessa tinha um dia que a gente tinha enterrado meu padrasto. A gente tinha acabado de sair da delegacia para depor. Não, mas a pergunta não foi essa. Se a senhora participou, não participou. O Frank participou? Não. Não participou? Só tem conhecimento dessa foto aqui? Quer pegar? Pode pegar. Eu lembro dela. Essa foto aqui foi tirada no dia 21, numa festa de aniversário. Tem até o bolo aqui. Na casa da família da Beatriz, mas Isso. eu não estava. Não, tudo bem. Mas ela falou que o Frank não estava. E ele está aqui bem sorridente, inclusive. A senhora conheceu, sabia de quem era uma pessoa de nome Paulistinha? Nome não, né? Apelido. Sim. Quem que é esse Paulistinha? Paulistinha era um moço que começou a trabalhar no porteirão e logo foi ajudar, o Frank fez amizade com ele e ele foi ajudar o Frank a tirar leite. E esse Paulistinha teve problema com a justiça? Ele era uma pessoa do crime? Até o momento que eu saiba, não. Não. Certo. Só você tomou algum conhecimento que
O Frank entrou em contato com ele no dia lá da delegacia e fez contato com ele? Não? Soube disso? Não? O Frank te contou alguma coisa? Não. Não, né? Certo. O Frank falou para a senhora, ou para alguém da família, a respeito de uma moto que ele teria visto lá no dia? Falou. Não. Como é que foi essa história da moto? Ele falou que ele estava indo embora e que daí ele, antes de chegar na porteira da nossa casa, ele viu uma moto assim no mato. Aí ele ligou, estava com o farol alto já, ele viu a moto e foi embora para casa. Ele identificou essa moto? Não? Não, ele falou que era uma moto que não tinha escapamento, padrão, não sei. A respeito do encontro do corpo lá, a senhora tomou algum conhecimento a respeito da circunstância que o corpo foi encontrado? Não, só Falando falar. lá naqueles dias ali, né? Não depois no processo. Não. Alguém contou para a senhora, um policial, alguém Não. falou, olha, foi assim que encontraram? Não, não tinha policial lá, foi o moço do ML que foi lá abrir para eu poder ver e eu só vi o corpo e a gente já saiu. A senhora conhecia o seu Alvino, assim, com mais intimidade, há mais tempo? Conhecia. Certo. Ele tinha alguma razão para mentir em relação ao Frank? Tinha. Tinha raiva do Frank, alguma coisa nesse sentido? Não. O que ele tinha? Qual a razão que ele tinha para mentir? Pai, doutora, eu não posso te afirmar o que eu não sei dizer por que ele mentiu. Mas na audiência ele fala que ele... Na audiência de instrução ele fala que ele foi agredido e que chegou uma doutora para salvar ele e ele fez o depoimento dele, que por sinal muito bem feito para um analfabeto de leitura e de fala. Mas a senhora teve Bastante acesso aos detalhes. depoimentos dele? Tive. A senhora viu o depoimento dele? Que O último depoimento dele eu vi. Que ele Só- acusa o meu irmão. a senhora achou que foi um depoimento bem feito? Muito bem falado, muito bem feito, que nem eu conseguiria fazer. Entendi. Excelência, já gostaria que preparasse, que eu vou pedir para passar esse depoimento. Certo. Qual que era a razão dele mentir? Não sei, doutor. Não sabe. Sobre a caminhonete, o que a senhora soube a respeito da caminhonete? O destino dela, o que fizeram com essa caminhonete, quem que Não, levou, a quem gente não... procurou saber, a gente avisou para a polícia da caminhonete, deu dados, na época a doutora Jaqueline, como eu disse, estava junto com a gente, o Frank mandou para ela o seguro do carro, o telefone do povo do seguro, os documentos da caminhonete, tudo que ela ia passar para o Rodrigo para que encontrasse essa caminhonete, porque até então essa caminhonete desvendaria tudo que tinha acontecido. Porque foi com ela que levaram o meu padrasto. A gente deu todos os documentos possíveis, informativos possíveis para a polícia. Até depois enviamos tudo para a doutora Jaqueline para ela enviar para o Rodrigo, porque ele não contestava a gente, para poder procurar essa caminhonete e descobrir o paradeiro dela. Só que não foi feito nada. Não foi feito nada do quê? Não foi feito busca, porque não encontraram, não procuraram. Até onde eu sei, não. Porque procuraram e encontraram, né? Encontraram a história, né? A senhora conhecia o Gabriel, não? Tinha algum Não. contato com ele? Não. Não sabia nada a respeito dele, não? Não conheço nenhum dos dois. Não. Depois disso tudo, soube que o João Paulo teria sido amigo do Frank na infância? Não. Não. Ok. Tá, não tem mais perguntas, não. Obrigado, viu? Obrigado, doutor. Anderson? Eu tenho sim, excelência. Tô preso aqui. Clara, eu vou te chamar de você e pode me chamar de você também, tá? Clara, você terminou a sua faculdade de medicina? Sim. Você tem o CRM? Não. Então você não é médico.
Sou médica. Eu só não atuo no Brasil. Então no Brasil você não é médica. Não. Clara, você nos disse aqui, e aí eu vou usar um termo, se for pesado eu tiro. Vocês estão morando hoje de favor na casa dos avós de você, que tem uma casa aqui. Confirma isso? Sim. Clara, você nos disse aqui que não se concretizou, por qualquer que seja o motivo, a venda da terra do seu irmão para o Jaci. Correto? Sim, a escritura ainda tá no nome do meu irmão. Houve o recebimento, você disse também que o pagamento não foi integral, teria pago porcentagem, eu lhe dou nova oportunidade. Quantos por cento teria sido pago? Eu não sei, doutor. Isso é coisa que o meu irmão vai te responder. Tá ok. Então eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Você é bem articulada e bem desenrolada. Vocês tomaram alguma atitude jurídica contra a pessoa que está naquela propriedade hoje, morando de graça ou pagando alguma coisa para quem não é nem o proprietário e nem o possuidor de fato? Não. Então vocês moram de favor e não foram buscar a propriedade que é de vocês, que seu irmão teria vendido para o Jaci e não teria sequer recebido. Sim. Muito obrigado. Clara, você... Vamos esquecer o que aconteceu, tá? Até o dia 18, como era o seu relacionamento com qualquer um dos 3 irmãos do seu irmão? Qualquer um deles. Com qual deles você tinha o melhor relacionamento? Com nenhum, porque eu não tinha contato com eles. Eu conversava com a Fabiana, porque era o intermediário que a minha mãe tinha, que a gente tinha com os outros filhos. Mas sempre fui bem tratada, que era quem eu via, pela Érica e pela Fabiana. Sempre fui bem tratada por elas. Quando eu fui em Minas, já fui na casa da Érica. Sempre me tratou com respeito, com carinho. Ela, a família dela e a Fabiana, que são as que eu tinha, assim, contato, vamos dizer que anual ou cada 2 anos, e olhe lá. Então vamos estabelecer que você tinha um vínculo ou um contato qualquer com a Fabiana e com a Érica, correto? Uhum. Tá. Você já nos disse aqui e fez um depoimento bem convincente de que seu irmão seria inocente. Você tentou ter essa mesma conversa, essa mesma fala com qualquer uma das 2 meia-irmãs do seu irmão para ajudar ele a sair dessa? Não, Não? Não tentou? não. Você disse que o Edmar nunca pagou nada diretamente para a conta da sua irmã, da sua mãe, para ajudar em qualquer despesas do José Diogo. Você sabe se eles se cotizavam dentro do patrimônio deles e ele, Edmar, pagava para uma das 2 irmãs? Não. Então você não pode precisar se o Edmar, de uma forma ou de outra, ajudava no custeio das despesas do pai. Para que você vai ajudar A minha alguém pergunta se é objetiva, você sim tem ou não? Contato? A minha pergunta é sim ou não. Excelência, minhas perguntas serão sempre sim ou não. Eu quero justificar Tá. o que eu tô Não, respondendo. você vai justificar se eu perguntar. Doutor, caso ela for responder não, a gente também não pode deixar sem justificativa, dentro do conceito do que ela vai trazer. Tá, mas ela não E pode não trazer seja impressões achismo. subjetivas, Sim, excelência. Isso que eu ia falar, doutor. Não sendo achismo. Ela já fez isso. Ela acabou de fazer isso. Nem fazer pergunta. Ela acabou de fazer isso. Não tinha contato, não tinha o que pagar. Então é isso. Mas ela vai responder se ela Sim, puder justificar. aí, não, perfeito, excelência. Tá? Perfeitíssimo. Clara, você... Alvino, ou Cuia, não sei como é que você chamava ele, já tinha tido uma passagem de prestação de serviços pro Zezinho? Sim, Por qual período? não lembro. Mas um pouco tempo antes, mais ou menos. Não sei precisar. Você sabe quem foi? Ele foi embora? Por qual motivo ele foi embora? Teve alguma discussão? Alguma coisa que... Não, da primeira vez que ele foi embora, ele foi porque o pai dele estava doente e ele disse que ele ia ficar lá para poder ajudar o pai dele. Você me disse que ele é uma pessoa de poucas luzes, né? Pouco conhecimento, e um alcoólatra. Ele foi buscado pela segunda vez, lá onde ele estava, onde ele tinha ido embora com as próprias pernas, pelo Zezinho e pela sua mãe, Deusilene? Não.
Quem o trouxe para cá? Eu, Frank, minha mãe, minha cunhada. Quando vocês foram buscar o Alvino para morar aqui, para ajudar nos afazeres da fazenda, o Zezinho já era alcoólatra, como você disse? Há muito tempo. E mesmo assim, vocês trouxeram um outro alcoólatra para cuidar desse alcoólatra. Palavras suas, um momento, por favor. Deixava um alcoólatra cuidar do outro. Os dois bebiam muito, todos os dias. O Cunha, ele só bebia se a gente levasse. O Zezinho não compartilhava a bebida dele com o Cunha. Então minha mãe não levava todos os dias bebida pro Cunha. Geralmente era final de semana que o Cunha bebia. Mas ele já era alcoólatra. Ele bebia, doutor. E mesmo assim os dois ficavam juntos. Ficou nesse dia. Vocês tiveram alguma atitude para afastar o Alvino do convívio do José Diogo, sabendo que ele também era adepto à bebida Eles não alcoólica? tinham muita proximidade. Minha pergunta é, você, o seu irmão, tomaram alguma atitude para mandar o Alvino embora para poder cuidar do alcoolismo do seu pai? O Cunha, em momento algum, Minha alimentava pergunta o é, alcoolismo. você tomou alguma atitude para tirar o Alvino do convívio do José Diogo, que os dois tinham simpatia por bebida? Em momento algum, o alcoolismo do Cunha, ele incentivava o alcoolismo do Zezinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou perguntar diferente. Vocês pediram pro Cunha ir embora para ele não beber junto com o seu pai? Não, ele só não bebia todos os dias. Mas era alcoólatra. Quando tinha, ele bebia. Você disse para nós aqui, abertamente, vou abrir parênteses e a gente volta o vídeo quantas vezes for necessárias. Frank não tomava decisão sem falar com o Zezinho. Por quê? Você pode me dizer por quê? No comércio, na comercialização entre o Jaci e o seu irmão, ele sequer consultou o Zezinho? Não. Não sabe dizer. Mas você confirma que ele não fez e não faria nada sem falar com o pai. O Zezinho confiava em tudo que o Frank fazia, doutor. Esse foi o único negócio que ele fez que não falou pro pai. Por que que fala que ele não falou com o pai? Quem disse foi o É Jaci. só responder, se a senhora não souber, a senhora fala que não. As perguntas dele estão acusatórias. O meu sim e o meu não prejudica as pessoas. Minhas perguntas são Pois é, mas a senhora, objetivas. Não, não a são senhora não objetivas. faz essa análise do que prejudica ou não. A senhora Mas só a análise responde são as eles. questões. Se sim ou se não, quem vai analisar são os jurados. Tá bom? Se a senhora não souber, a senhora responde que não sabe. Dona Morquilária, a senhora nos disse que o seu irmão... Espera um pouquinho, doutora. Pode continuar. Você nos disse que o seu irmão cuidava do seu pai, ministrando remédio para eles. Você confirma isso? Sim. Deusilene também ministrava remédio para eles. Sim. Tá. No momento que ela estava em casa. Fora ela e fora ele, mais alguém dava remédio pro Zezinho? Meu irmão estava lá na fazenda, a minha cunhada estava lá. Tinha uma moça que trabalhava lá, que ajudava, talvez no momento que o Frank não estivesse lá. Eu não estava lá, não posso te afirmar. Mas até então, o meu irmão que era o responsável. Então, dizer que só o seu irmão não dá pra dizer, porque você disse agora que não estava lá. Porque eu deixei com o meu irmão, era ele que dava. Eu vou voltar e vou prometer pra ti que está acabando. Sobre a Jaqueline, como é que chegou no seu ouvido sobre essas duas pessoas? O que você falou? Ela falou o que ouviu dizer? Como é que é? Você pode me lembrar que eu me perdi nisso. Sobre o João Paulo e o Gabriel. Ela tinha ouvido falar? Você lembra como é que foi isso? Ela que falou pra gente que tinha duas pessoas que eram responsáveis por isso, que ela apontava como responsável. E isso ela falou pro Rodrigo na Polícia Civil. Tá. Mas você sabe como chegou essa informação para ela? Ah, eu já não sei, doutor. Não sabe, né? Tá bom.
Morquilara, isso agora é uma pergunta um pouco técnica, que tem um reflexo direto num habeas corpus impetrado pelo doutor que pende de julgamento. E provavelmente usaremos isso nas informações. Porque hoje o tribunal aceita um terceiro interveniente no habeas corpus. O HD externo, ou DRV, ou CRV, ele não funcionava de jeito nenhum na fazenda? Após a queda do pé de manga e destruir os fios? Não. O Tiago, que era o moço responsável, tinha pedido um HD e era pro Zezinho pagar. O Zezinho falou que não queria mais pôr câmera, não queria arrumar as câmeras lá em casa, não queria pôr mais. Vou refazer a pergunta. Essas câmeras, do jeito que estava, sem esse novo equipamento, não funcionavam? Pra gente não, doutor. Elas não funcionavam, não tinha Não. nenhuma imagem ali. O monitor nem ligado não era, nem na tomada não era. Tá. As luzes da câmera nem acendia, luz nenhuma. Tava com o fio arrebentado. Prometo que essa vai ser a última, mas eu vou depender de um vídeo. Quem mais tinha contato com o Alvino? Contato pessoal. Pessoal mesmo, assim. Amizade, convívio. Quem tinha convivência com o Alvino? Fora você, sua mãe, seu irmão. Alguém de fora da família? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Alguém de fora da família? Aqui na cidade ele ia muito pro bar do Dirão. Ele já foi casado com a mulher aqui em Montes Claros. Quando isso? Hã? Eu não sei te precisar Tá, quando, mas foi agora antes. Quanto bem tempo antes? Bem antes, eu não sei quando. Tá. Antes, ano. desde a primeira vez que ele foi lá em casa, ele já não era casado. Já não era casado. Mas ele conhecia, trabalhou na usina aqui em Montes Claros, ele conhecia pessoas aqui. Tá. Vocês... Uma pergunta altamente subjetiva, tá, excelência? Eu já dou o direito do senhor, inclusive, em deferi-la. Fora as pessoas que estão envolvidas, vocês desconfiam de mais alguém? Como eu disse pro senhor, eu queria entender quem teria esse motivo para fazer isso com o Zezinho. E qual o motivo? Tem um áudio do dia 18/9/2020, às 19 horas e 5 minutos e 20 segundos, no telefone do Alvino. Ele mandando um áudio para o telefone do Frank. Tá em qual... Aí mesmo onde nós estamos. Não, Essa só eu já pra deixei falar, pra deixar proporcionalmente. gravado. Tá em qual movimento? Ah, doutora, eu abri aí no meu... do relatório Ah, tá. da polícia. Quebra. Daquela Da quebra, Tá. dos 6 DVDs que foram entregues. Tá aí. Para Que hora localizar, mesmo, então? 19 horas, 5 minutos e 20 segundos. Que fique claro, do telefone do Alvino para o telefone do Frank. 4 segundos? 19 e 5? 19 segundos. Escolhi, meu irmão. Frank, seu pai vazou. 2 momentos eu te peço atenção. O primeiro são 2 palavras. Vai. O último, sorta. E no meio dessa fala, tem a fala do Alvino. Passa de novo. Por favor. Frank, seu pai vazou. De novo no começo, porque ela é bem curtinha, se não prestar atenção não dá pra ouvir. Senhores jurados, por favor. Frank, seu pai vazou. Você percebe... Deixa eu terminar, doutor. Deixa eu terminar. Você conseguiu perceber... Você sabe quem foi a pessoa que instruiu Alvino passar um áudio pro seu irmão. Frank, seu pai vazou? Não tem mais pelo excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Pode dispensá-lo, né, doutor? Pode. Doutores, pode dispensá-lo? Então, obrigado, dona Morquilara. Eu agradeço a atenção e a disposição da senhora. Já está dispensado.